Muito bem, trippers, começando então nossa live trip número 3. Live trip número 3 agora, e hoje o conteúdo é o seguinte: como criar o seu próprio roteiro de viagens. Esse assunto é um assunto que assim é obrigatório para todo mundo que vai ou está pensando em viajar para Orlando. Já de cara, na largada, eu já quero te dizer o seguinte: no começo dessa live, nunca pense em viajar para Orlando sem ter um bom roteiro de viagens na sua mão. E hoje eu vou ensinar para você a base, tá? Como criar o seu próprio roteiro e qual que é a base disso, quais são os fundamentos, quais são os pilares essenciais para você ter um bom roteiro de viagens. De cara eu já te digo o seguinte: tem muita gente que faz, mas que erra no roteiro porque não presta atenção nesse conteúdo que eu vou falar para você hoje. Então hoje a gente vai começar a construir isso. Hoje a gente vai começar a lançar os alicerces ali, a nossa base, para entender como é que eu posso ter um roteiro poderoso nas minhas mãos, que vai me garantir uma viagem sensacional e o melhor de tudo, você mesmo que vai fazer. Eu vou te mostrar como é que você pode ser capaz de fazer o seu próprio roteiro e, por mais que você já faça isso, como é que você pode, quem sabe, melhorar o seu roteiro e ter uma ferramenta poderosa nas tuas mãos, ok? Muito bem, vamos ver aqui, olha só, Matheus Veterano, que legal. Tiago também assistiu aqui a primeira ao vivo e a segunda gravada. A Patrícia está chegando aí, boa noite Patrícia, seja bem-vinda. Muito bem, pessoal, é o seguinte, olha só, conforme eu for explicando aqui, conforme a gente for entrando agora no conteúdo, podem usar o chat à vontade, vão me mandando aqui suas dúvidas, suas questões. Se eu estou falando alguma coisa que surgiu alguma dúvida naquele momento, já me manda aqui, tá? Conforme eu for passando pelos conteúdos, já vou dando uma olhadinha no chat. E se for naquele momento pertinente ali, o que eu estou explicando, eu já paro, já tiro a dúvida de vocês e a gente vai caminhando desse jeito, ok? O mais importante de tudo aqui é o seguinte: que você saia daqui entendendo tudo o que eu vou falar. Então vamos começar, e eu quero começar agora esse assunto com um pensamento. Vamos lá, faz o exercício comigo agora. Pensa na seguinte situação, tá? Você está planejando a sua viagem, imagina que você está planejando ali há 4, 5, de repente 6 meses a sua viagem. Se você não está, imagina que mais para frente você vai estar nesse patamar, quem sabe, aí já 6 meses organizando, pensando, se preocupando. Agora pensa nisso, tá? E se você chegasse em Orlando depois de todo esse trabalho e se sentisse totalmente perdido, se sentisse completamente perdido diante de tantas coisas para fazer? Orlando é uma das capitais turísticas do mundo, é uma das cidades mais visitadas do mundo. Logo, a gente tem assim, uma infinidade de lojas, restaurantes, uma infinidade de atrações e coisas para fazer, fora, claro, os parques temáticos, né? São muitos parques temáticos reunidos todos num só lugar. Agora você sabe, né? É aquele princípio do supermercado, não sei se já ouviram falar nisso. Quando a gente chega, por exemplo, para comprar uma coisa simples no supermercado, por exemplo, uma pasta de dente, um sabonete, e vê tantas marcas, tantas opções, muitas vezes a gente se sente perdido, não sabe para onde ir. Se você não tem o hábito de usar a marca A ou a marca B, por exemplo, você fala: caramba, o que eu vou comprar agora? Para onde que eu vou? Quando você chega num lugar que tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa bacana para você visitar e conhecer, se você não tiver preparado, provavelmente você vai se sentir perdido, vai se sentir perdida, e você vai ter aquela sensação de que tanto planejamento e tanta coisa acabou não dando em nada. E é por isso que a gente está aqui hoje. Mas tem uma outra situação, pensa o seguinte: e se você fosse para Orlando, achasse que aproveitei tudo, fui tudo que tinha para fazer lá, e aí você volta para o Brasil e descobre que você não aproveitou nem a metade do que você poderia nessa viagem? Imagina essa situação: voltou para o Brasil, está conversando com aqueles amigos que acabaram indo, já foram, e está trocando ideia. Ah, mas você foi em tal lugar? Não. Caramba, mas você foi naquele outro? Também não. E aí você descobre que não aproveitou metade, não aproveitou praticamente nada do que o lugar tinha para oferecer. Então olha só, se liga nisso aqui. Isso aconteceu comigo, tá? E é por isso que eu tenho propriedade para te falar nessa noite sobre esse assunto. Em 2007 eu fiz a minha primeira viagem para Orlando, fiz a minha primeira viagem para Disney, e eu era uma dessas pessoas, tá? Na verdade, tudo isso que eu falei agora aconteceu comigo. Eu não me organizei, eu não me planejei, eu fui no deixa a vida me levar. Acabou surgindo uma oportunidade de eu ir. Na verdade, eu não fui a passeio, eu fui a trabalho, fui para os Estados Unidos a trabalho, e acabou surgindo a oportunidade de ir ali para a Flórida, não estava contando com isso. Então, eu também não me preocupei, não me organizei, cheguei lá de mãos abanando sem saber exatamente o que fazer. O que acontece é o seguinte: é claro, é impossível você não aproveitar Orlando, é impossível você não se divertir por qualquer coisa que você faça lá.
mas eu me senti realmente muito perdido, não sabia exatamente de onde ir, muitas coisas para fazer, muitos lugares diferentes para comer, parques diferentes para visitar. Eu não tinha tanto tempo, não ia ficar tantos dias ali, mas na realidade eu estava ali sem nenhuma referência, tá? Eu não sabia exatamente o que fazer. Mas fiz algumas coisas, passeei, fui nos parques, enfim. Quando eu voltei para o Brasil, né, me achando, fui em Orlando, tal, em 2007, né, ainda não era tão acessível para muita gente, então eu comentei ali com algumas pessoas, alguns amigos que já tinham ido, e quando eu dividi a minha história com eles, achando que eu tinha aproveitado ao máximo, fui para Orlando, nossa, tô deitando, tal, o que aconteceu? Eu descobri que eu não tinha aproveitado absolutamente nada, porque todo mundo que já tinha ido me perguntava exatamente, mas você foi conhecer tal restaurante? Mas você foi fazer tal passeio? Mas você foi em tal atração no parque? Não. Aí caiu minha ficha e eu falei, caramba, mas eu não aproveitei nada da cidade. Então isso aconteceu comigo em 2007, mas pode acreditar, até hoje em 2019 acontece com muita gente. A pessoa gasta uma grana, planeja a viagem durante um baita de um tempo e quando chega lá muitas vezes tem ali um negócio que acha que é um roteiro, mas na verdade é uma lista de endereços muitas vezes e não sabe exatamente para onde ir, ok? Mas eu quero te dizer uma coisa, isso já está diagnosticado, esse problema já tem uma causa. A maior causa de frustração em uma viagem para Disney já tem um nome e eu digo para você é o seguinte, falta de organização. Isso é certeza, tá? Claro que podem ter outras frustrações, podem ter outros tipos de imprevisto, mas na maioria dos casos mesmo, quando as pessoas ficam frustradas durante a viagem e chegam no Brasil frustradas, com certeza isso é falta de organização. Eu sei que é meio difícil pensar nisso, né? Você pensar, caramba, mas uma viagem para Disney, como que a pessoa vai voltar frustrada? Mas eu conheço muita gente assim e talvez você que está aqui comigo agora também conheça. Agora, o que causa essa falta de organização? Adivinha só, é exatamente o tema da nossa live de hoje. O que causa falta de organização é a ausência ou a falta de um roteiro que seja eficiente. Como eu disse para vocês, tá? Muita gente leva ali uma lista de endereços, algumas anotações, lugares para visitar, achando que é um roteiro, mas não é. Tá? Então o que é um roteiro? Vou te mostrar daqui a pouco. Fica comigo até o final que você vai entender isso no detalhe. Mas saiba que, primeiro aprendizado da live de hoje, se você quer fazer uma viagem imperdível, inesquecível, se você quer aumentar as chances de não ter nenhum tipo de frustração e fazer de fato a viagem dos teus sonhos, você precisa de um bom roteiro, que eu chamo de roteiro poderoso, que é aquele que vai realmente te mostrar exatamente tudo que você tem que fazer a cada momento da sua viagem. Muito bem, agora eu quero te dizer o seguinte, que criar um roteiro é basicamente como construir uma casa. Eu vou usar esse exemplo agora para te mostrar isso. Presta bem atenção, muita gente acaba fazendo um apanhado ali de informações, eu já dei esse exemplo, vou dar de novo. Faz uma lista de endereços e uma lista do que fazer dia a dia ali, bem basicona. Hoje eu vou no parque tal, amanhã eu vou no outlet, depois vou em tal lugar, e fica por isso mesmo, tá? Então imagine que isso aqui é um dos andares da nossa casa, tá? É um conjunto de informações ali. Aí tem outras pessoas, né, um outro conjunto de pessoas que acaba pegando isso que eu falei, incrementando, colocando mais coisas, colocando a história de Orlando, a história da Disney, que ano que foi fundada, e mais um monte de informações que, assim, cara, é legal você estudar, mas estuda no momento que você está em casa sem fazer nada. Isso não vai agregar absolutamente nada. A não sei que você goste muito de história, mas não vai agregar absolutamente nada quando você estiver ali definindo exatamente as coisas que você vai passear. Mas muita gente acrescenta um monte de informação desnecessária, né? E aí coloca mais um andar nessa casa, coloca mais informação, mas na verdade ainda continua sem ter um belo de um roteiro, ok? O que eu quero te dizer? A casa ela pode ter paredes bonitas, a casa ela pode ter um belo de um telhado, mas a casa sem um bom fundamento, ela não para de pé. Em algum momento essa casa ela vai cair. Se bater um vento forte nela, ela vai para o chão. Então, o que você precisa? Para ter um roteiro poderoso, você precisa ter uma boa base, você precisa ter um bom alicerce. Para construir em cima, né, para fazer uma casa onde você vai construir em cima desse alicerce, você precisa ter um bom fundamento, senão a casa ela não vai parar de pé. Então assim, não se engane, tome cuidado, tá? Tome cuidado porque muitas vezes as pessoas chamam de roteiro coisas que não têm fundamento e não tem ali uma estratégia por trás. E é justamente isso que você está fazendo aqui hoje comigo. É justamente isso que a gente vai ver nessa live de hoje, tá? A gente vai ver hoje como construir a base. Hoje eu vou te passar conhecimentos, eu vou te passar uma estratégia
muito top que eu mesmo desenvolvi e tenho usado em todas as minhas viagens e tem funcionado super bem. E essa estratégia foi usada por muita gente, né? Muita gente mesmo que eu já mostrei, já ensinei, enfim, que utilizou dessa estratégia e construiu roteiros tops e fez viagens incríveis. Pessoas que inclusive, vou te mostrar daqui a pouco uma história, tá? Pessoas que inclusive passaram por momentos de dificuldade e têm um bom roteiro na mão, conseguiram contornar isso. Agora, isso só foi possível graças a uma boa base que foi construída, graças a uma estratégia que tinha por trás disso. E é isso que você vai ver comigo nessa noite. Agora a gente vai ver então, vamos começar a explorar esse assunto, vamos dar uma olhada no que é a base de um roteiro perfeito. Vamos em frente então. Deixa eu dar uma olhada no chat, se vocês tiverem perguntas já vão mandando aqui para mim, ok? Gabriela Novata, seja bem-vinda, Gabriela, que bom ter você aqui com a gente nessa noite, que legal. O Johnny tá aí falando que tá tudo ok também. Bacana, pessoal. Vão mandando aqui no chat, vão se comunicando comigo, beleza? Vamos lá então. A base de um roteiro perfeito, tá? Bom, vamos entender então os fundamentos do roteiro. O que é um roteiro de viagens, afinal? Porque muita gente fala assim, tem que fazer roteiro, tem que fazer roteiro. Você já fez roteiro? Você já comprou seu roteiro? Mas afinal, o que é um roteiro, né? Às vezes as pessoas vão muito no embalo, vão muito no automático, assim, tem que ter um roteiro, mas não sabe exatamente o que é isso, tá? Ou acha que sabe. O que é o roteiro? O roteiro não passa de um plano, tá? Só que não é qualquer plano, ele é um plano que vai te guiar num passo a passo, para realizar tudo aquilo que você sempre sonhou na sua viagem para Disney. Então já começa por aí. Vamos tentar extrair o máximo aqui dessa informação, tá? Você tem um sonho. Quando você vai começar a planejar sua viagem para Disney, você começa a pensar, pô, eu quero ir no Parque X, eu quero ir no restaurante tal, eu quero fazer compras em tal lugar. E você começa a sonhar, você começa a pensar, a se empolgar com aquilo. Mas só isso não adianta. Você precisa ter o quê? Um planejamento, um plano. E isso tem que ser passo a passo. O que eu vou fazer em cada um dos dias? O que é melhor fazer primeiro? Ir no parque ou fazer compras? Então, quando você traça um passo a passo, quando você coloca tudo isso num modelo, num plano, você tem então um belo de um roteiro, tá? Para que serve isso então? Para dizer o que, quando e onde você vai fazer tudo aquilo então que você planejou, tudo aquilo que você sempre sonhou. Então aí a gente já começa a entender o que tem que ter num roteiro eficiente, tá? O roteiro eficiente, ele tem que te mostrar o que você tem que fazer, quando você tem que fazer e onde você tem que fazer. Vou dar um exemplo, tá? Eu vou no Magic Kingdom. Ok. Quando eu vou no Magic Kingdom? Vou no Magic Kingdom na segunda-feira, dia 17, por exemplo. Tá? Onde eu vou? No Magic Kingdom. Agora, esse quando, um roteiro básico, por exemplo, que não é eficiente, por exemplo, ele mostra ali para você vá no Magic Kingdom na segunda-feira. Que horas? Sei lá, 8 horas da manhã, que é quando abre o parque. Mas não é só isso, né? Quando a gente fala de parque, né, depois a gente vai ver isso mais à frente, a gente tem que abrir mais o detalhe disso e um bom roteiro vai te mostrar ali dentro do parque o que você tem que fazer a cada hora. Daniel, mas eu não gosto disso, eu não quero ficar engessado, não quero ficar preso a um plano. Ok, sem problemas, mas é o ideal que você tenha isso e que você saiba contornar objeções, caso elas aconteçam. Então, eu vou te mostrar isso mais à frente, a gente vai entender isso melhor, mas o ideal é que você saiba exatamente o que fazer em cada momento da sua viagem. E isso não é te deixar amarrado, mas isso é te dar uma direção para que você não se sinta perdido, tá? Afinal, muita gente já reclamou para mim e eu não quero jamais que isso aconteça com você. E você, de repente, acordar de manhã e não saber, e agora, o que a gente faz? A gente vai para o lugar X ou para o lugar Y? Na verdade, tem gente que gosta disso, tá? Tem gente que gosta disso, tem gente que gosta de ficar livre, sem problemas, tá? Mas, realmente, muitas vezes acontece da pessoa se frustrar por não saber exatamente o que fazer em cada um dos dias da viagem. Muito bem. Qual que é a real importância de um roteiro antes da gente avançar? Cara, só tem um objetivo o roteiro, é te manter focado. É te deixar direcionado dentro daquele plano que você estabeleceu, tá? Vai te dar a direção em todo o tempo da sua viagem e vai dizer, olha, será que eu devo fazer isso hoje? Não, olha, eu já planejei, eu já pesquisei, hoje é dia de ir no parque e tal. Por quê? Porque tem um motivo ali. Vou dar um exemplo para você, tá? Conforme eu vou falando, eu vou dando exemplos para que a gente possa compreender melhor a aplicação de tudo isso que eu estou dizendo, tá? Então eu conheço uma pessoa que queria ir no Magic Kingdom. Quem que vai para Orlando que não quer ir no Magic Kingdom, por exemplo, né? Só que o que acontece, tá? O que acontece? Se a pessoa ela não quis se prender a um roteiro, entre aspas, então ela falou assim, eu vou qualquer dia que der dessa semana que eu vou estar lá. Só que o que aconteceu? Essa pessoa foi no final do ano, onde acontecem festas especiais, e estava acontecendo ali a festa do Halloween no Magic Kingdom, que é uma festa que acontece num período específico, ali a partir de outubro, né? Ou setembro. E aí o que aconteceu?
A pessoa acabou escolhendo uma data para ir na festa do Halloween bem no dia que ia ter a festa do Halloween. Ela escolheu uma data para ir no parque bem no dia que ia ter a festa do Halloween. E o que aconteceu? Naquele dia não teve o show de fogos, porque todas as vezes que tem as festas especiais no Magic Kingdom, se você não tem o ingresso para essa festa, você é obrigado a sair do parque mais cedo, você não pode permanecer. Quando bate ali 6, 7 horas da noite, você tem que ir embora. E aí só permanece quem tem esse ingresso especial. E aí o que aconteceu? Essa pessoa que nunca tinha ido no Magic Kingdom acabou perdendo o Happily Ever After, que é o show de encerramento do parque. E se arrependeu amargamente, porque já não dava tempo mais de reformular o roteiro, e por ter deixado a viagem solta e não ter tido a informação certa na hora certa, ela acabou não focando e acabou se comprometendo, ok? Muito bem, vamos avançar aqui. Pessoal, o meu painel de controle está me mostrando que está tendo algumas instabilidades, às vezes fica abaixo aqui a conexão, agora voltou ok. Me falem no chat se estão me vendo, se estão me ouvindo, se está tudo ok para vocês, tá? Falem comigo para eu saber se está tudo certo, porque agora ele está falando para mim aqui que a live retomou. Então, estava dando uma mensagem de erro aqui, que a conexão estava muito baixa, não sei se vocês perderam o que eu falei, mas me avisem aqui, só para eu saber, tá? Agora está dizendo que está tudo normal de novo. Me mandem um joinha aí, fala tá normal, tá ok, estamos ouvindo, qualquer coisa para eu saber que vocês estão me ouvindo bem antes de eu avançar, beleza? Manda no chat aí para eu saber se está tudo certo. Vou esperar vocês avisarem aí para eu continuar, porque eu não sei se vocês pegaram aqui o que eu falei agora. O Davi tá falando que tá tudo ok. O Johnny também. Ok, então vou seguir, pessoal. Vou seguir, hein? Tô acreditando que tá tudo certo. Aí vocês estão me falando que tá tudo bem. Thiago falou que tava travando, mas agora tá beleza. Thiago tava falando aqui pra mim que tava travando também. Mas beleza, vamos seguir em frente. Agora parece que tá normal aqui. Deu alguma instabilidade. Vamos seguir em frente. Bora. Ok, depois de tudo isso que você ensinou pra mim, Daniel, qual que é o risco de não fazer um roteiro? Já falei várias coisas que, cara, a pessoa se arriscou de não fazer, como, por exemplo, perder o show de encerramento do Magic Kingdom, logo um dos shows mais bonitos, quiçá o show mais bonito da Disney de toda a cidade de Orlando. Não dá pra perder isso, né, gente? E por falta de planejamento, essa pessoa perdeu e já era. Agora só quando for de novo, se for voltar pra Orlando, né? Então qual que é o risco de não fazer um roteiro? Vários, tá? Primeiro, se sentir totalmente perdido, como eu falei pra vocês. O que eu faço hoje, o que eu faço amanhã, e gera aquela frustração e não sabe de nada. Totalmente perdido, e não dá pra se sentir perdido numa viagem que você investe milhares de reais. Não saber o que fazer, se sentir perdido é meio que um reflexo disso, cara. Eu não sei o que eu faço. Não sei se eu vou no outlet de manhã, não sei se eu vou à tarde, e isso é muito complicado, tá? Frustrar a sua família, esse é um dos piores fatores. Imagina ali você viajando com toda a sua família, com seus filhos, enfim, com as pessoas que você mais gosta, que criaram uma expectativa enorme em cima daquela viagem, e você deixar a sua família frustrada por se sentir perdido e não saber exatamente o que é melhor para cada um deles naquele momento. Isso é muito complicado, tá? E assim, pior, e eu já vivi na pele, falei pra vocês já vivi na pele essa, tá? Pra mim a pior coisa que tem é você não aproveitar tudo que o Orlando tem pra oferecer. É claro que assim, entre aspas, tá? Porque assim, aproveitar tudo que o Orlando tem para oferecer, é claro que você precisa ir com um tempo para que isso aconteça, né? Então, não adianta você falar que vai ficar 7 dias em Orlando e vai aproveitar tudo que a cidade tem para oferecer. Não vai de jeito nenhum, né? Mas assim, que você tenha certeza que naquele período, naquele tempo em que você passou ali na cidade, você conseguiu de fato aproveitar o máximo possível dentro daquele período. Vou ficar 10 dias? Cara, vou aproveitar o máximo os 10 dias. Ficar 12 dias? Mesma coisa, tá? Então, assim, isso é um risco muito grande se você não faz o seu roteiro. Muito bem. Agora a gente vai chegar aqui num ponto muito importante da live, tá? Vou falar pra vocês agora sobre mitos e verdades. Porque tem muita gente falando sobre roteiro. Muita gente falando sobre roteiro mesmo. E eu já vi muita besteira por aí, tá? Então eu vou falar pra vocês, com toda a minha experiência de mais de 11 anos viajando pra Disney, planejando a viagem, ajudando pessoas, tá? O que é mitos e verdades? Eu vou falar sobre pré-requisitos que as pessoas dizem por aí que tem que ter para se fazer um roteiro, tá? Porque tem muita gente dizendo o seguinte, olha só, o que você tem que ter para conseguir fazer um roteiro? Dizem que é o seguinte, tá? Dizem que você tem que ter conhecimento. Que conhecimento? Você tem que saber sobre os parques, você tem que saber sobre os roteiros de compra, você tem que saber sobre as opções para comer, para se alimentar, você tem que saber sobre a localização em Orlando, enfim, conhecimentos gerais sobre a cidade, sobre os parques, sobre os lugares que você quer visitar, tá? Dizem que tem que ter ferramenta, ou seja, cara, você vai ter que colocar o roteiro em algum lugar, ou digitar no Word e imprimir,
ou colocar de repente numa ferramenta online para você acompanhar pelo seu celular durante a viagem, tem que ter ferramenta. E dizem que tem que ter experiência. Já ter morado em Orlando, já ter vivido lá, já ter viajado várias vezes por Orlando, e já ter vivido na pele, né, ter tido a experiência de passar por Orlando e viver tudo aquilo que está se falando no roteiro. Agora, o que exatamente é mito e o que exatamente é verdade de toda essa história, tá? E aqui a gente já vai quebrar um paradigma, tá? Precisa ter conhecimento para montar um roteiro? Cara, precisa ter sim, precisa ter conhecimento, isso é verdade, porque sem o conhecimento, sem a informação, a gente não consegue saber exatamente quais são os lugares que a gente vai, quais os lugares que a gente vai deixar de ir, como é que a gente organiza todo o roteiro, tá? Precisa ter ferramenta? Claro, com certeza você precisa ter uma ferramenta. Em algum lugar você vai ter que colocar esse roteiro como eu falei, e aí eu vou mostrar para você mais à frente, tá? Mais à frente, quais são as ferramentas ideais para isso. Não vai ser na live de hoje, tá? Mas a gente vai fazer uma live onde eu vou falar especificamente desse negócio. Precisa ter experiência? Aí já entra mito, tá? É mito, pessoal. Não precisa obrigatoriamente ter experiência em Orlando para criar um bom roteiro de viagens. E eu vou te explicar por quê, tá? A experiência, ela é fruto do conhecimento. Então, é claro que se uma pessoa tem experiência na cidade e já viveu tudo aquilo que ela vai ensinar aos outros, é claro que fica muito mais fácil, é claro que vai facilitar o processo, tá? Mas aqui eu estou dizendo sobre pré-requisitos, o que tem e o que não tem que ter. E, de fato, você não precisa ter experiência para montar um bom roteiro de viagem, basta que você tenha conhecimento. E isso eu digo com conhecimento de causa. Eu já ajudei muitas pessoas a montarem seu próprio roteiro, pessoas que nunca tinham ido para Orlando e fizeram uma viagem sensacional, uma viagem incrível e voltaram com excelentes depoimentos para mim e foi super bacana receber esses depoimentos. E aí eu tive a certeza que, de fato, você não precisa ter experiência. Então, fique tranquilo, tá? Se você nunca foi para Orlando, se é a primeira vez que você vai, estão dizendo para você assim, olha, você precisa ter experiência, senão você não vai fazer um bom roteiro, toma cuidado, só quem já foi vai saber fazer um roteiro bacana para você. Não é verdade, tá? Não é verdade. É por isso que eu não gosto, assim, e eu não recomendo, tá? Essa é a minha visão, não recomendo que você compre roteiros prontos, tá? Daniel, mas eu conheço uma pessoa, meu primo, já comprou e deu certo, foi super bacana. Eu não estou dizendo de maneira nenhuma que não funciona e que não dá certo, tá? Mas a minha opinião, a minha visão é que você tem total condição de buscar conhecimento, de encontrar as ferramentas certas e construir o seu próprio roteiro. Construir o seu próprio roteiro e fazer um trabalho sensacional e que vai ser muito melhor para você. Então, assim, eu acho que você tem total condição e eu estou aqui para te ensinar nessa noite como é que você começa essa construção. Quando você faz seu próprio roteiro, você tem uma série de vantagens e eu vou mostrar para você. Então, tem que ter conhecimento, tem que ter ferramenta, mas qualquer pessoa pode fazer um roteiro top. Não necessariamente uma pessoa que já viajou para Disney, não necessariamente uma pessoa que tem experiência em Disney, tá? Mesmo que você nunca tenha viajado para Orlando, mesmo que você nunca tenha pisado em Orlando, você tem condições de fazer um roteiro sensacional e eu tô aqui para te ajudar nessa tarefa, beleza? É isso aí. Bom, ok. O que a gente vai precisar então para fazer um roteiro excelente? Tira a experiência em jogo, tá? A gente vai precisar de conhecimento e de ferramenta. E hoje, na nossa base de roteiro, eu vou te ensinar os primeiros passos que você tem que dar para ter um material top na sua mão e construir um roteiro poderoso. Mas agora eu quero mostrar para você 10 vantagens de se fazer o próprio roteiro. Vamos olhar aqui por que é tão importante você aprender a fazer seu próprio roteiro e aí você vai poder então comparar aquilo que eu vou te mostrar agora com, por exemplo, o fato de você estar pensando em comprar um roteiro pronto fora, tá? Isso você vai poder avaliar e comparar as vantagens de você poder fazer o seu próprio roteiro. Então se liga, tá? Quando você faz seu próprio roteiro, você vai ter mais economia, tá? Com certeza, porque você não vai gastar com isso. Você vai gastar, é claro, não gastar, mas você vai investir tempo para pesquisar, tempo para construir, mas você vai ter muita economia. Eu já vi pessoas em empresas que cobram até R$500 para se fazer um roteiro. Eu não estou aqui de maneira nenhuma julgando ou dizendo se é caro, se é barato, se não vale. Não é isso que a gente está falando aqui, tá? O que eu estou dizendo é que se custa 50 ou se custa R$500, é uma economia que você vai fazer quando você faz seu próprio roteiro. Então, vai economizar e isso é um fato. Personalização. Isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo. Presta bem atenção nessa frase que eu vou falar. Ninguém conhece a sua família tão bem quanto você mesmo. Quando você compra um roteiro fora, geralmente tem uma sessão, tem uma entrevista, tem
um vídeo por Skype, ali, uma chamada por Skype, onde você passa informações para a pessoa que vai fazer o roteiro por você, para que ela passe a conhecer os seus hábitos, conhecer o seu grupo familiar, se vai idosos, se vai crianças, enfim. Todas essas informações são importantes para a pessoa poder montar um roteiro ali. E por mais que você passe as informações, por mais que você passe os detalhamentos para quem vai construir um roteiro para você, jamais essa pessoa vai conseguir captar na essência os gostos, vai captar na essência as necessidades, os desejos, os sonhos, as vontades da sua própria família, do seu grupo de viagens que está indo viajar com você. Então, jamais você vai ter um roteiro tão personalizado como você mesmo faria. Você fazendo seu próprio roteiro, eu te garanto, você vai ter um roteiro que assim é a cara da sua família e isso vai ser incrível. Muito bem, o ponto 3 é o seguinte, tá? Quando você constrói o seu próprio roteiro, você vai ter também o quê? Momentos de diversão, porque é gostoso você fazer o roteiro, você pesquisar, você entender, você sonhar. Quando você está olhando ali os parques que você vai, as atrações que você vai visitar, toda a família junta, reunida ali, é muito bacana, porque todo mundo começa a criar aquela expectativa, nossa, vamos nessa atração, e se a gente fizer tal coisa, e se a gente for em tal lugar? É muito bacana isso, é muito gostoso, é um momento assim que você não tem que pensar nisso como um enfado, como um negócio cansativo, mas é uma coisa muito bacana que você vai realmente se divertir e vai ser super legal, tá? E aí, claro, já falei disso, mas vale a pena destacar união familiar, tá? Eu tenho vários depoimentos de pessoas que juntaram toda a família para fazer o roteiro, você consegue usar ferramentas online que várias pessoas vão construindo ali ao mesmo tempo, vão falando onde quer ir, vão colocando as vontades, os desejos, então isso gera uma união familiar bem legal. Imagina que gostoso você reunido com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, fazendo todo mundo junto ali o roteiro de toda a família. É muito legal, é muito bacana isso, tá? E conhecimento, cara, isso gera muito conhecimento, porque se você realmente nunca fez, você vai começar a pesquisar e vai passar a conhecer mais sobre os parques, sobre Orlando, sobre as coisas que realmente interessam para que quando você estiver lá na viagem, você tenha uma viagem sensacional e saiba exatamente tudo o que você tem que fazer. E isso vai te gerar, é claro, experiência. Experiência, porque quando você faz o roteiro pela primeira vez, você vai sentir depois muito mais à vontade para fazer de novo, para ajudar outras pessoas, e isso vai gerar uma experiência bem legal. Daqui a pouco eu vou contar para você um caso onde todos esses fatores fizeram a diferença na vida de uma pessoa, tá? Isso é muito mais prático também, quando você faz seu próprio roteiro, isso gera praticidade. Se você tem que fazer uma alteração, se de repente alguma coisa não sai como você gostaria, você vai estar lá na viagem e você vai poder fazer uma troca rápida ali. Eu vou te dar um exemplo daqui a pouco também de um caso real. Então imagine o seguinte, você compra um roteiro pronto e ele vem engessado. Por mais que tenha o plano A, plano B, plano C ali para o mesmo dia, então se acontecer alguma coisa faz isso, se acontecer alguma coisa faz aquilo. Quando você faz seu próprio roteiro, você já sabe exatamente tudo aquilo que você planejou. Isso é mais prático se você tem que fazer uma troca. Olha, choveu, então não vou no parque aquático mais. Eu vou num outro parque, eu vou num outlet, por exemplo. É mais prático e traz mais facilidade em todo o processo, sendo que você não vai se estressar, não vai ficar nervoso. Porque tem muita gente que quando segue um plano e as coisas não saem exatamente como estavam pensando, acaba ficando frustrado também, né? Então vai gerar mais facilidade em todo esse processo. Planejamento, tá? Quando você faz o seu próprio roteiro, você vai ter mais planejamento, porque você vai ter mais controle da viagem, você vai ter mais controle sobre o dia a dia, tudo que você tem que fazer a cada dia. E muito mais flexibilidade. Quando você tem que fazer alterações, quando você tem que negociar com a família alguma troca, alguma coisa que vai ter que mudar ali no plano, você vai ter mais flexibilidade quando você construir o próprio roteiro. Você vai ter conhecimento total de tudo aquilo que você planejou. O Matheus está falando aqui para mim no chat que caiu e voltou. Realmente, pessoal, tá muito instável a conexão mesmo, tá instável. Agora ele está falando para mim que a qualidade aqui do stream está um pouco baixa, talvez esteja chegando com uma qualidade mais baixa para vocês. Só que se eu encerrar a live e começar de novo para tentar corrigir isso, a gente vai perder o link, vai ter que gerar um novo link e vai ser ruim. Eu vou tentar seguir dessa forma, tá? Se vocês estiverem me ouvindo agora, tá falando que tá baixa a qualidade, mas a live tá on, ela tá ligada. Se vocês estiverem me ouvindo, vou te pedir de novo essa gentileza, mandem um ok aqui no chat para eu saber que tá tudo certo, para eu saber que vocês estão me ouvindo, que eu tô monitorando aqui, mas é sempre legal ter essa referência de vocês, tá? Matheus, obrigado por avisar, vamos falando aqui, vou tentar seguir dessa forma para a gente não perder o fio da meada e também não gerar transtorno da gente, de repente, desligar e não conseguir começar uma nova live, tá? Mandem um ok para mim, pessoal. Tem 12 pessoas aqui online comigo agora. Gabriela tá falando que dá para seguir tranquilo. Que legal, Gabriela, que bacana. Bacana, vamos seguir então.
eu vou em frente aí com o conteúdo, ok? Vocês vão me avisando aí, hein, trippers, vão falando pra mim. Ok, agora o Matheus tá falando. Vamos lá então. Muito bem, então essas são as 10 vantagens de você fazer o seu próprio roteiro. E agora eu quero contar uma história real, uma história verídica, baseada em fatos reais, do Johnny. O Johnny é um amigo que eu ajudei. Johnny é um amigo que foi para Orlando recentemente, né, e pediu a minha ajuda no planejamento da viagem dele. O Johnny é um cara que nunca tinha visitado Orlando, ele nunca tinha ido para Orlando, e pediu minha ajuda para que ele pudesse organizar a viagem dele. Agora, quando ele pediu minha ajuda, ele pediu ajuda assim, para mostrar para ele os caminhos, para dar algumas dicas, não para fazer nada por ele. Tá? Inclusive, o roteiro do Johnny foi ele mesmo quem fez, não fui eu que fiz para ele. Então eu ajudei, eu dei o direcionamento, eu mostrei o conhecimento para ele, que eu estou mostrando para vocês nessa noite. E o Johnny, ele conseguiu fazer o próprio roteiro dele. Agora olha só que interessante a história do Johnny, tá? Quando ele voltou de viagem, ele contou uma história que assim, vocês não vão acreditar. Assim, realmente, eu falei, caramba, não é possível que esse negócio aconteceu com você. A gente sempre ouve falar de imprevistos em viagens, né? Mas o Johnny, ele teve pelo menos 2 imprevistos ali que ele compartilhou comigo, tá? E tem até foto, ele falou assim, cara, ninguém ia acreditar se eu contasse. Então eu pedi até para minha mulher tirar uma foto aqui para eu mostrar para todo mundo. Falei, cara, essa história é maluca, você tem que mandar para mim isso. Aí eu pedi para ele, mandou pro WhatsApp, eu vou mostrar para vocês a história dele e como que isso tem total relação com o que a gente está falando nessa noite. Bom, antes de eu mostrar a história do Johnny, essa aqui é a foto, que é a foto comprobatória. Essa foto está comprovando realmente o que aconteceu com esse cara. Então tá ali o Johnny, esse aí é o Johnny de camisa laranja, conversando com 2 policiais. Vocês conseguem ver aqui na foto a viatura atrás, e aí você deve estar pensando agora, caramba, o que aconteceu? O que o Johnny está fazendo com a polícia ali, tá? Olha só a história do Johnny, vamos abrir aqui o chat, vamos abrir aqui o WhatsApp que ele mandou para mim, para a gente entender isso daí. Olha só, fala Daniel, tudo bem? Cara, falando de roteiro, realmente suas dicas foram sensacionais. Na minha última viagem para Orlando, deixa eu pegar a caneta aqui para vocês acompanharem junto comigo, ó, vou começar de novo. Falando de roteiro, realmente suas dicas foram sensacionais. Obrigado, Johnny. Na minha última viagem para Orlando, em abril do ano passado, eu tive 2 imprevistos que poderiam ter acabado com a viagem dos meus sonhos. Eu até destaquei isso. Olha só o que poderia ter acontecido. Tá? O Johnny teve 2 imprevistos. E na visão dele, isso gerou uma preocupação muito grande, porque ele realmente viu ali a possibilidade de só acabar com a viagem dos sonhos. Ele nunca tinha ido, ele planejou isso por muito tempo. Né? E aí ele coloca o número 1, ele listou aqui pra gente. Ó, logo nos 2 primeiros dias, nos quais eu tinha me programado para conhecer o Volcano Bay, né, que é o parque aquático do Grupo Universal. A previsão do tempo mudou para chuva nos 2 dias, o que estragaria 2 dias do meu roteiro, mas com as suas dicas eu consegui relocar o parque aquático e tudo correu tranquilamente. Para um pouquinho aqui, presta atenção em mim. O que aconteceu? Né? Eu ajudei o Johnny a montar o roteiro dele, eu dei as instruções, mostrei para ele a metodologia que vocês vão ver até o final dessa live, tá? Se a conexão ajudar a gente, até o final dessa live vocês vão ver a metodologia que eu mostrei para o Johnny, e ele conseguiu fazer o roteiro dele, ficou sensacional o roteiro dele. Mas no roteiro dele ele tinha se organizado para nos 2 primeiros dias fazer assim, algumas sequências de parques, entre elas, dentre esses parques, o Volcano Bay, que é o parque aquático, mas assim, estava chovendo, né? E a previsão de tempo de chuva para ir no parque aquático não é tão legal assim, todo mundo quer ir no parque aquático com aquele solão que sempre tem em Orlando. Mas a previsão do tempo era chuva o dia inteiro. E aí o Johnny, ele teve que tomar uma decisão. Ele contou para mim assim, cara, eu precisava mudar alguma coisa naquele roteiro. Ou eu encarava assim exatamente o que eu tinha feito e ia enfrentar o parque com chuva mesmo, ou eu usava os conhecimentos que você me falou para conseguir mudar rapidamente ali e alterar o roteiro. Então veja, o Johnny estava com um roteiro que possibilitou ele a fazer alterações rápidas, ele não estava com uma coisa engessada, que obrigatoriamente naquele dia ele tinha que ir ali no Volcano Bay. Então ele conseguiu fazer a alteração, não só porque ele construiu o próprio roteiro e tinha pleno conhecimento dele, mas porque ele tinha conhecimentos específicos para saber, cara, se eu não for no Volcano Bay, o que eu posso fazer hoje que vai se adequar à característica da minha viagem? Né? Vou dar um exemplo para vocês. Como assim, Daniel? Por exemplo, o Volcano Bay é um parque que você não fica o dia inteiro nele. O Volcano Bay é um parque que você consegue fazer, de repente, até umas 3, 4 horas da tarde. Tem gente que faz até em menos tempo, depende da lotação e do dia, tá? Então, assim, aquele dia ele estava se organizando para ir no Volcano Bay e depois à noite fazer outra coisa, né? No final da tarde à noite fazer
uma outra coisa, ir para um outro lugar. Se não me engano, no roteiro dele era Disney Springs. Mas o que aconteceu? Ele teve que mudar aquilo. Então ele teve que adequar e trazer uma outra coisa para aquele dia do Volcano, que ele pudesse fazer com chuva e que não impactasse no passeio da noite dele que ele já tinha colocado lá. Essas movimentações só foram possíveis porque ele tinha conhecimento de fazer isso, ele sabia fazer, ele sabia que ele podia trocar A por B sem impactar todo o resto da viagem, e ele tinha o quê? Segurança e flexibilidade para fazer isso, porque ele fez o próprio roteiro. Inclusive, a gente escolheu juntos uma ferramenta online para ele fazer isso, que eu vou ensinar vocês mais à frente, tá? Não vai ser na live de hoje, vai ser numa outra live também dedicada a roteiro, mas eu consegui mostrar para ele uma ferramenta onde ele pudesse fazer trocas rápidas e ele comandou tudo pelo celular. Nada de roteiro impresso, que amassa, que rasga, que molha, nada disso. Tudo no celular dele. E foi sensacional. Vamos continuar lendo aqui o depoimento do Johnny. Beleza, ele conseguiu relocar, o parque aquático, tudo correu tranquilamente. Número 2, cara, se liga nessa parte da história. No meio da viagem, eu tive um imprevisto com um carro que eu aluguei, no qual foi guinchado por falta de pagamento do financiamento. Cara, para um pouquinho, presta atenção nisso. Presta atenção nisso daqui. O cara alugou um carro, o carro foi guinchado por falta de pagamento do financiamento por parte da locadora. Um baita de um rolo isso daqui, um baita de um rolo, que é um assunto que eu não vou tratar nem hoje isso daqui, tá? Quando a gente for falar de aluguel de carro, a gente vai lembrar do Johnny de novo, nós vamos trazer de novo o depoimento do Johnny aqui, tá? Mas o que aconteceu? O Johnny estava se programando para naquele dia de manhã sair cedo e ir para o parque, ficar o dia inteiro nele. Quando o Johnny foi para o estacionamento pegar o carro dele, cadê o carro? O carro foi guinchado, o carro tinha sido levado. E ele achou que tinha sido roubado. Até ele descobrir exatamente o que tinha acontecido, ele chamou a polícia. Olha só, perdi toda a manhã com a polícia até descobrir o motivo do sumiço do carro. E a locadora forneceu um carro novo. E essa perca de tempo mataria mais um dia do meu roteiro. Porque vocês sabem, para a gente ir para o parque tem que sair cedo para aproveitar o dia inteiro. Senão se já chegar lá tarde não adianta nada. Você não vai conseguir fazer todas as atrações que você programou. E o Johnny sabia disso, porque no roteiro dele ele colocou atração por atração que ele ia fazer dentro daquele dia de parque. Mas ele perdeu a manhã inteira com a polícia, tentando descobrir o que tinha acontecido com o carro. Achou que tinha sido roubado e até descobrir que foi guinchado, demorou horas e horas. E aí, mais uma vez, entrou ali em questão o conhecimento da causa, ele saber o que ele podia fazer para remanejar aquela manhã que ele tinha perdido, o que eu vou fazer à tarde para não perder o dia inteiro e para não atrapalhar todo o resto do roteiro da minha viagem. O Johnny sabia fazer isso, e isso ajudou muito ele, né? Opa, um pulo aqui, vamos lá. Então assim, olha só o que ele fala aqui, porém com conhecimento sobre os parques, sobre o que podia ser encaixado naquele meio período, eu consegui fazer uma nova adequação no meu roteiro. Finalizando, a minha viagem foi ótima, tive uma excelente experiência, consegui adequar todos os contratempos. Muito obrigado pelo auxílio. Aí ele manda a foto aqui para mim, estou cobrindo a cara dos policiais, né? por segurança aqui, também por privacidade, mas tá aparecendo aqui o Johnny. Gente, olha que história essa daí do Johnny, Dois imprevistos, onde ele teve que ter conhecimento para alterar o roteiro dele e não estragar a viagem. O Johnny é um cara real, o Johnny é um amigo meu, ele planejou viagem durante meses, ele investiu uma grana alta nessa viagem. E aí o que acontece? De repente ele se depara com uma situação onde ele poderia ter perdido todo o fio da meada e ter atrapalhado toda a viagem dele, mas não. Ele foi lá e conseguiu readequar tudo isso com os conhecimentos que a gente está vendo nessa noite, e no final deu tudo certo, a viagem foi top, foi sensacional, e o que restou foram histórias para contar, ok? Muito bem, o que o Johnny ganhou e você também vai ganhar fazendo o seu próprio roteiro? Todos aqueles 10 itens, todas aquelas 10 vantagens que a gente já viu. Economia, personalização, diversão, união familiar e por aí vai. Olha só, o que o Johnny conseguiu destacar aqui na história dele. Conhecimento, experiência, praticidade, planejamento, flexibilidade. Tudo isso foi muito essencial para que ele pudesse contornar todas essas objeções. O Johnny tá falando que caiu aqui, tá perguntando se caiu. Pra mim tá falando que não, Johnny, mas realmente hoje tá terrível aqui a conexão. Eu tô aqui online, falem pra mim se vocês estão me ouvindo, pessoal. Mais uma vez. Hoje eu vou até mandar no chat aqui, ó. Tá tudo aqui. Tá travando muito. Me mandem se vocês estão me ouvindo para a gente poder continuar, ok? Deixa eu ver aqui. No meu monitor tá tudo certo, tá falando que voltou aqui, tá tudo ok. Deixa eu dar
Vamos lá, vou esperar vocês falarem comigo aqui para eu seguir, ok? Para saber se está tudo certo. Me deem um ok para eu continuar. Ok, Gabriela. Tá tensa essa conexão, mas a gente vai até o fim. Vai até o fim que, cara, tem muito conteúdo top ainda. Voltou, o Johnny tá falando. Legal, Johnny. Voltou aqui. Muito bem. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá falando que tá ok. Então eu vou seguir, pessoal. Vocês estão falando que tá ok. Tá travando um pouco, Patrícia. Realmente a conexão tá um pouco ruim. Eu não sei se é a minha conexão, se é alguma coisa no servidor do YouTube, que é o que eu tô utilizando para fazer esse stream, para fazer essa live. Mas vamos lá, agora que voltou, vamos seguir em frente. O que eu tava dizendo aqui então, pessoal, é o seguinte, tá? Que o Johnny, ele ganhou o quê? Né? Opa, calma aí, Mike, você já vai aparecer. Você tá adiantado aqui. Vamos voltar para esse slide aqui. Legal. Agora voltou, ok. Beleza, vamos seguir, pessoal. Johnny ganhou o quê? Aquilo que você vai ganhar também fazendo seu próprio roteiro. Todos esses pontos, mas tem algumas coisas que se destacam. Ele ganhou experiência, ele ganhou conhecimento fazendo aquilo, ele teve a praticidade de trocar tudo rápido ali no momento que ele precisou, porque imprevistos acontecem, pessoal. Nem sempre tudo é tão perfeito, né? E a gente precisa estar o quê? Preparado para contornar esses problemas. E com muito planejamento ele teve flexibilidade ali de trocar o que precisava, de fazer o que precisava e no final deu tudo certo. Deu tudo certo. Muito bem. Agora chegou o Mike aqui. O Mike já apareceu aqui num momento que não era para aparecer, mas agora chegou o momento do Mike, chegou o momento da dica monstra para quem é novato, para quem está participando hoje pela primeira vez. Toda vez que o Mike aparece é porque vem uma dica top por aí, vem algo que assim, anota aí, anota porque o negócio vai ser top e se você aplicar com certeza você vai ter muito ganho e muita transformação no planejamento da sua viagem. Então vamos lá. Qual que é a dica do Mike de hoje? Eu vou mostrar para você uma estratégia de criação de roteiro que eu chamo de estratégia MMT. Que estratégia é essa? Estratégia MMT significa My Magic Trip. É uma estratégia onde você vai criar por sua própria conta, com os conhecimentos que eu vou te passar a partir de agora, a sua própria viagem planejada de uma forma perfeita. Então, My Magic Trip, minha viagem mágica, essa estratégia que a gente vai ver agora, que é uma estratégia top, é uma estratégia incrível para você criar roteiro. Esse é o verdadeiro passo a passo para a criação do seu roteiro. Com essa estratégia você não vai fazer um roteiro solto, você não vai fazer um roteiro só com o telhado, só com o meio da casa, como eu mostrei, faltando pedaço, faltando parte, ou incompleto, tá? Então olha só, My Magic Trip é a estratégia que vai te mostrar o que você tem que fazer para ter um roteiro sensacional para a sua viagem. Muito bem. Quais são esses passos? Antes de vê-los, vamos ver quantos passos tem essa estratégia. Uma estratégia bem robusta, onde eu vou te mostrar os 10 passos da MMT para que você possa fazer o seu próprio roteiro. Estou tomando minha água aqui no meu copo da Universal. Quando vocês forem para o Universal, comprem esse copo. Vale muito a pena, cara. Vale muito a pena, dá para encher lá nas máquinas que tem espalhadas pelo parque inteiro. É muito top, tá? Vamos lá então. Vamos seguir em frente aqui. Quais são, então, os 10 passos, né, passo a passo, os 10 passos da criação do roteiro através dessa estratégia MMT, My Magic Trip? O primeiro passo é definir o período da viagem. Não, Adriano, pera aí. Me falaram que quando eu faço um roteiro, a primeira coisa que você tem que fazer é um catálogo de endereço. Cara, esquece isso. Esquece isso, não é nada disso, tá? Para que fazer catálogo de endereço se provavelmente você vai usar um GPS? Se você não usar o GPS do carro, você vai usar um Waze. É só escrever o nome do lugar ali. Não precisa de catálogo de endereço. Ah, mas eu prefiro fazer, que eu me sinto mais seguro. Ok, você pode fazer isso e colocar no seu roteiro. Mas não é o principal, tá? Tem muita gente que associa roteiro com endereço, com lugar. E não é isso. A primeira coisa que você tem que fazer é saber exatamente quando você vai para lá. Isso, assim, é o start do seu roteiro, tá? Definir o período da viagem é a primeira coisa. Esse é o primeiro passo de um roteiro poderoso. Depois você tem que escolher a data da viagem. Não basta saber, por exemplo, o período. Eu vou em julho. Ok, mas que data? Qual que é a data da ida? Qual que é a data da volta? Eu tenho falado muito aqui nas live trip sobre o poder do compromisso. E quando você se compromete com uma data, realmente você consegue trabalhar todo o resto da sua viagem em cima dela, tá? Sem a data você não reserva hotel, você não tem a passagem aérea, você não consegue montar o roteiro da sua viagem. Muito bem, o terceiro passo é selecionar os parques que você vai visitar e depois definir o roteiro de compras, escolher os outros passeios, definir as ferramentas online para que você crie o seu roteiro e aí de cara eu já te falo qual que é a minha estratégia de criação de roteiro, tá? Ferramenta online. É ferramenta online, porque eu não acredito em roteiro onde você crie tudo offline que você leve em papel, tá?
Então assim, quando você for criar o seu roteiro, escolha ferramentas online. Que ferramenta eu escolho? A gente vai ver isso. A gente vai ver isso ainda. Ok, preparar o layout do roteiro. Então como é que vai ser o layout, como que as informações vão estar organizadas ali, eu vou mostrar isso para você numa outra live, você já vai entender isso daqui a pouco, tá? Levantar informações, então as informações iniciais que eu vou carregar ali dentro do meu roteiro, criar o roteiro geral da viagem e depois do 10º passo, depois que eu fiz tudo isso, eu vou fazer o quê? O roteiro detalhado. Então eu já vou ter um roteiro, olha que legal essas 3 últimas informações, tá? Passo 8, você vai ter as informações principais da viagem. No passo 9 você vai ter um roteiro geralzão e no 10 a gente vai dando a sintonia fina, a gente vai fazendo o detalhamento passo a passo para você ter um roteiro bem detalhado e bem top para a sua viagem. Muito bem, lembra dessa casa que a gente viu no começo da live de hoje? Então a gente vai falar hoje só de base. Na verdade, tudo que eu estou mostrando para vocês são fundamentos, é a essência para a criação de um roteiro. Então, quando a gente fala da base do roteiro, eu estou falando dos 5 primeiros passos. Período, data, escolher parque, escolher roteiro de compras e escolher os passeios. Isso é o fundamento, isso é a base. Sem essas informações, não adianta, a gente não consegue evoluir mais. Depois disso, a gente vai para o meio da casa, tá? Levanta as paredes depois do alicerce. E essas paredes é o que? A gente vai carregar ali as ferramentas, o layout do roteiro e inserir as primeiras informações. E só depois, na etapa de finalização, que são os passos 9 e 10, é que eu vou ter então o meu roteiro geral e finalmente, quando eu tiver a versão final, eu vou ter o meu roteiro detalhado no passo 10. Então dá uma olhada aí, anota isso, tira um print da tela, mas grava esse passo a passo que ele vai ser muito importante a partir de agora na criação dos seus roteiros. Tem um passo a passo, pessoal, tem um método, tem uma estratégia, tem uma técnica. É assim que a gente tem trabalhado aqui nas Live Trips. Toda semana uma técnica, uma estratégia, um método diferente para que você possa fazer tudo de forma organizada. E com o roteiro não é diferente. Vamos dar uma olhada então nesses 5 primeiros passos agora. Esse é o nosso objetivo agora, daqui até o final da live, porque é isso que a gente vai ver hoje. Ah, Daniel, mas e o passo 6? E nós não vamos construir o roteiro hoje? Hoje a gente não vai construir o roteiro, tá? Senão essa live vai durar aqui umas 5 horas. Então o objetivo de hoje é a gente fazer o quê? Uma bela de uma base, para que depois a gente volte numa outra live e consiga fazer o quê então? A gente consiga montar o roteiro de forma eficiente. Mas antes da gente vir aqui, antes da gente construir o roteiro, num outro momento, a gente precisa ter uma base bem formada, que é o que eu estou batendo em cima dessa tecla desde o início dessa live. Então bora construir a base do nosso roteiro, passar por esses 5 primeiros passos, que é o que eu vou ensinar para vocês agora. Muito bem, vamos lá. Passo 1, definir o período da viagem. Presta bem atenção agora nesse negócio, isso aqui é muito, muito importante, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que responder nesse passo é o seguinte: qual que é o melhor mês para viajar para Orlando? Você sabe qual que é o melhor mês para viajar para Orlando? Qual será que é? E olha só, parece uma pergunta bem trivial, mas na verdade não é, tá? Muita gente me faz essa pergunta todos os dias. Todos os dias eu recebo questionamentos do melhor mês. Daniel, o que você acha? Qual que é o melhor mês? Enfim, essa pergunta aparece direto. E olha só como é legal, porque os assuntos vão se cruzando. A gente está falando de fundamento de roteiro e está aparecendo uma pergunta dessa. Isso faz parte ali do nosso passo a passo. Isso realmente é muito importante. Isso vai fazer toda a diferença lá no final, quando o seu roteiro estiver pronto. Muito bem. Então, para definir o melhor período de viagem, a gente tem algumas hipóteses. Pensa bem comigo. A hipótese 1 é o seguinte, que você tem inflexibilidade de datas. Por exemplo, se você estuda, se você faz faculdade, se os seus filhos estudam, então muitas vezes você tem o quê? Só a chance de tirar férias nos meses de férias escolares, por exemplo, como janeiro, julho e dezembro. Então essa é a hipótese 1. Se você está nessa hipótese 1, então presta bem atenção, porque você de repente vai ter só esses meses mesmo, não vai ter muito o que fazer. Ou então você pode estar na hipótese 2, que é o quê? Tá de boa, tem livre escolha, não, eu posso tirar férias qualquer mês do ano, no trabalho não tem problema, não tem ninguém que está em férias escolares, nem eu, nem meus filhos, nem ninguém do meu grupo de viagens, e aí você tem livre escolha. Então, para você que está na hipótese 2, que não tem só os meses ali, janeiro, julho e dezembro travados, eu vou ensinar como é que você escolhe o melhor mês baseado nesses 3 critérios: lotação, clima e temporada. Tem mais alguma coisa que eu poderia usar como critério? Não, esses são os principais, tá? Realmente são os principais. A não ser que você tenha um gosto pessoal, né? Eu quero ir em abril para Orlando. Mas por quê? Porque eu quero. Então não tem critério, é uma vontade sua, e eu vou te ensinar como que estrategicamente você escolhe baseado nesses 3 critérios aqui. Então se liga, que legal esse material que vocês vão ter acesso bem agora, tá? Esse gráfico é um gráfico baseado em informações reais
dos últimos 10 anos, medindo taxa de lotação na cidade de Orlando. Tá? De onde que esses dados vêm? Vem de uma fonte segura, só que ele vem de dados de lotação de parques. Tá? Então, a gente está inferindo o quê? Que se o parque está lotado, logo a cidade, teoricamente, também está. Ok? Então, vamos pensar nisso como taxa de lotação dos parques. Isso daqui é como se fosse uma graduação, tá? Sendo que o menor valor é menos lotado e o maior valor é mais lotado. Ele vai de 0 até 100, essa pontuação, ok? É fácil de ler esse gráfico. Então, por exemplo, mês de janeiro a pontuação é 60, tá? Então vamos entender assim, que basicamente a gente pode fazer aqui uma analogia, como se fosse 60% da lotação, ok? Muito bem, nos meses de fevereiro e março, 40%. Os meses que está menos lotado, tá? Setembro e outubro, 30%. E os meses que estão mais lotados, os parques, junho e julho. Daniel, mas que parque? É todos, cara, todos. Claro que tem parques que lotam mais do que os outros, mas aqui a gente está olhando de uma forma geral, ok? Então aqui a gente está olhando gráfico de lotação. Muito bem, tem um outro critério que a gente pode olhar, que é a temperatura, porque para muita gente o clima influencia. Tem gente que não gosta de calor, tem gente que não gosta de frio, e esse gráfico ele mostra a temperatura média dos últimos anos na cidade de Orlando. Então veja, a temperatura média em janeiro aqui deu 22 graus, a temperatura média em maio 31 graus, e as temperaturas médias, por exemplo, em julho e em agosto 33 graus. Então são os meses mais quentes, tá? Então olha que interessante esse comportamento do clima em Orlando, né? No meio do ano é bem quente, vai aproximando no final do ano, começa a cair a temperatura, começa baixa aqui de novo no começo do ano, e aí ele vai fazendo sempre esse arco aqui, a temperatura na cidade. Muito bem, e se eu pudesse então juntar esses dois gráficos e olhar ao mesmo tempo? Aí a gente tem esse gráfico grandão aqui na tela agora, onde a barra azul é a temperatura e a barra vermelha é a lotação, tá? Vamos seguir então para a gente ver como que vai funcionar. Se eu estiver olhando para a lotação, imagine então que os meses mais lotados, como a gente já analisou agora há pouco, são os meses de junho e de julho. Então coloquei aqui esses alertas, tá? São meses muito lotados. E se eu olhar com relação à temperatura, os meses mais frios, o Olaf está mostrando aqui para mim, que é janeiro, fevereiro, novembro e dezembro. Esses são os meses então mais lotados aqui em cima e os meses mais frios aqui embaixo. Ok, agora se eu olhar com relação à lotação, os demais meses. Olha, março e agosto tem lotação moderada. Só que abril e maio, setembro e outubro tem lotações mais livres. Então são menos pessoas visitando os parques em abril, maio, setembro e outubro. Tem que tomar cuidado, não vou entrar nesse detalhe agora, mas praticamente todos os meses do ano tem feriados e nas datas de feriado os parques realmente lotam bastante, tá? E tem outros critérios de lotação. Por exemplo, eu recebi uma pergunta no Insta esses dias, uma seguidora me perguntou assim, é verdade que os parques lotam de segunda-feira? É verdade. Por que isso acontece? Porque os parques em Orlando eles são muito visitados pelos residentes, pelos americanos. Então eles viajam muito, né? Pessoas que moram nos Estados Unidos, americanos mesmo, viajam muito para Orlando para visitar os parques temáticos, tá? É como a gente, por exemplo, pegar um avião e ir lá para o sul, para o Beto Carreiro, por exemplo. Eles fazem muito isso. E o que acontece? Geralmente essas pessoas viajam finais de semana. Então chegam um domingo na cidade e na segunda já vão para os parques. Então os dias que os parques estão mais lotados, principalmente os parques da Disney, são as segundas-feiras, tá? Só aí uma dica monstrinha para vocês anotarem. Vamos seguir aqui então na nossa análise, tá? Esses são os meses mais livres. Mas, se eu olhar pelo outro critério, que é o critério da temporada, a letra A, que significa alta temporada, a letra M, média temporada, tem média temporada também. E o B é baixa temporada. Então veja, uma análise rápida, tá? Janeiro e fevereiro, cara, lotação mais ou menos, só que é alta temporada e tá frio. Junho e julho é alta temporada, tá calor pra caramba e tá muito lotado, ou seja, são os piores meses para ir para Orlando, tá? Por esses três critérios, é claro. Agora, quais são os melhores meses? Os melhores meses são abril, maio, setembro e outubro. Por quê? Porque são meses mais livres, as temperaturas estão amenas e a gente está em baixa temporada, ou seja, isso implica em menos lotação nos hotéis, na cidade e preços mais baratos também, porque a gente sabe, né, que o sistema hoteleiro é igual em todo lugar no mundo. Na alta temporada você paga mais caro, na baixa temporada você vai gastar menos na sua viagem, ok? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, nos meses de setembro e outubro são meses que são considerados meses de risco para fenômenos tropicais, como por exemplo ciclones, furacões,
tempestades tropicais e tudo mais, né? Tem ano que tem ano que não tem. A gente sempre acompanha isso, né? E fica vendo as notícias lá, furacão que sempre nasce lá na África, atravessa o Atlântico, vai para Miami, sobe por Orlando. Geralmente é sempre esse movimento, né? Pega as ilhas do Caribe lá, enfim, a gente viu aí há 2 anos atrás o furacão Matthew, se eu não me engano, que devastou todas as ilhas do Caribe praticamente, e ele acabou passando em Orlando, tá? Por que eu estou colocando isso aqui? Não é para te dar medo, não, é para te alertar que, apesar de serem meses muito bons, setembro e outubro, são também as temporadas de furacão, que, de novo, às vezes tem, às vezes não tem. Se você não liga para isso, se você, cara, eu vou arriscar, vou viajar em setembro mesmo e tudo mais, ok, sem problemas, só tô aqui para te alertar, tá? Eu, particularmente, gosto muito de setembro e outubro, são os meses que eu mais gosto de viajar por Orlando, por todos os motivos. É mais barato, é menos lotado, o clima é bom pra caramba, enfim, eu gosto muito, tá? Já foi feito um estudo, isso eu já tô adiantando outra live, isso é tema de outra live, Trippers, mas já foi feito um estudo que, em média, é mais barato viajar por Orlando em outubro, tá? Já tô adiantando aqui mais uma dica monstrinha pra vocês, ok? Muito bem, vocês estão comigo, gente? Vocês estão comigo? Me mandem um oi no chat, fala se tá tudo certo. Pra mim estabilizou, tá falando que a conexão tá top aqui agora, eu quero saber se vocês estão conseguindo acompanhar, se está legal, estão me ouvindo, estão me vendo, a live está online aí para vocês. Falem comigo aqui para a gente seguir, tá? Beleza? Mandem aqui no chat que eu já vou ver. Muito bem, aí para provar isso que eu estou falando para vocês, nada melhor do que fotos. Assim como o Johnny mandou foto, eu vou trazer foto minha aqui também. Então, eu peguei fotos aqui das minhas últimas viagens, tá? Nos anos de 2017 e 2018. Ana Paula, oi, beleza, Ana? Então, estou entendendo que tá tudo certo. Pegando fotos aqui de outubro e de junho, reparem nas minhas fotos, nas fotos das minhas últimas viagens. Eu estou praticamente no mesmo lugar, estou a metros de distância só, de um ano para o outro. Só que aqui em outubro, só que aqui em 2017 eu viajei em outubro, tá? Olha só, é praticamente o mesmo horário, tá, gente? Praticamente o mesmo horário. Olha só a Main Street, a avenida principal do Magic Kingdom na Disney. Olha só, bem livre, sossegada, super tranquila. Agora dá uma olhada aqui em junho, né, 2018, um mês de alta lotação, dá uma olhada aqui, eu estou praticamente no mesmo lugar, como o parque está lotado. Então essa foto aqui, essas fotos na verdade elas mostram bem como o período influencia, tá? Outubro e junho, né, meses de baixa temporada e alta temporada respectivamente, praticamente no mesmo lugar, praticamente na mesma hora. Olha a diferença de lotação dos parques, tá? É todo dia assim? Geralmente nesses meses tá? Por quê? Porque são tendências. Enfim, é assim e essa informação é importante para você, tá? Então o primeiro passo, eu já te mostrei uma estratégia para você definir o melhor período da sua viagem. Ah, Daniel, mas você falou que isso influencia no roteiro. Ok. Por que escolher o melhor mês influencia no roteiro? Justamente por causa disso, tá? Porque lá na frente, não hoje, mas lá nos passos seguintes, quando eu for mostrar para você, por exemplo, qual o melhor dia para visitar o parque, a gente vai ter que olhar o calendário de lotação. E para isso eu vou ter que saber o melhor mês, tá? Mas isso a gente vai ver lá na frente. Confie em mim, o primeiro passo para um roteiro top é você escolher o melhor mês da viagem. Agora, a gente vai entrar no passo 2 e vou mostrar para você como que você escolhe a data da viagem, tá? Bom, algumas perguntas têm que ser respondidas nesse momento. A galera tá falando que tá ok aqui, beleza, maravilha. Qual será a data da ida e da volta? Então assim, legal, escolhi outubro, por exemplo. Beleza, já sei que vou viajar em outubro. Mas qual que é a data de outubro que eu vou? Ou qual que é a data de outubro que eu volto? Ou então, sei lá, vou em outubro, volto em novembro, por exemplo. Que data? É necessário você saber isso. Porque só assim a gente vai começar a pensar no modelo de distribuição de dias do que eu vou fazer no dia a dia. No final das contas, o roteiro vai mostrar o dia a dia para mim, né? Então eu preciso saber quando que vai começar e quando vai terminar a minha viagem. Ah, mas não posso pensar nisso depois? Não, pensa agora. Porque isso vai influenciar totalmente se você vai primeiro no Magic Kingdom, se você vai primeiro no Island of Adventure, na Universal. Isso influencia demais. Então é muito importante que a gente saiba a data de ida e volta nesse momento. Tá, mas aí surge aquela pergunta, qual que é a duração da viagem? Bom, se eu sei a data de ida e a data de volta, né, um menos o outro, eu vou saber se vou ficar 7 dias, 10 dias, 15 dias, vou saber exatamente o período, né, a duração da minha viagem. E aí é o seguinte, muita gente me pergunta esse negócio também, mas Daniel, quantos dias eu preciso? Quantos dias são necessários para aproveitar bem Orlando, né? Olha só, existe uma média, né? Para você aproveitar bem Orlando, você tem que ficar um mês lá, porque é muita coisa para fazer. Mas é claro que essa não é a realidade da maioria dos brasileiros que vai para lá.
para você fazer uma viagem top, bem proveitosa e assim, aproveitar a maioria das coisas mais legais que tem por lá. Geralmente se recomenda entre 12 e 15 dias. Dá para fazer em 7 dias? Dá. Vou conseguir em todos os parques? De jeito nenhum, tá? Ninguém consegue. Não dá para ser Jedi a esse ponto de você ir em todos os parques em 7 dias. Mesmo porque você não vai fazer isso da vida, né? E eu vou te mostrar como isso é cansativo também e é perigoso. Não dá para ir em parque todo dia. Você vai se estressar, você vai cansar sua família. Vocês sabiam que num parque a gente caminha na faixa de 14, 15 quilômetros por dia de parque? Imagina você ir todos os 7 dias em parque, cara. Não precisa fazer academia o ano inteiro depois, né, quando voltar pro Brasil. É muito cansativo. E fora que a gente acorda muito cedo para aproveitar bastante, vai dormir muito tarde, os parques da Disney tem show de encerramento, enfim, não dá, tá? Então assim, para fazer uma viagem equilibrada, roteiro bacana de compras, parques top, fazer até de repente ir um dia numa praia, um dia na NASA, no Kennedy Space Center, na NBA, enfim, fazer coisas bem legais, entre 12 e 15 dias você consegue equilibrar. Adriano, mas eu não estou enxergando isso ainda. Então calma aí, cara. A gente está aqui juntos para eu te mostrar um conteúdo top. Foi isso que eu prometi no começo da live, é isso que eu vou mostrar para você agora. Por isso eu criei esse simulador, tá? Esse simulador ele vai te mostrar como é que você pode pensar, como é que você começa a pensar de uma forma bem inteligente como você vai distribuir os dias no seu roteiro de viagens. É muito louco isso aqui, se liga como é bacana, tá? Eu vou te dar algumas dicas, alguns insights que você já vai começar a pensar como é que você vai montar o seu roteiro nesse formato de timeline, né, de linha do tempo. Então imagina o seguinte, essa barra azul aqui que a gente está vendo é uma linha do tempo, né, onde ela começa na data de ida e termina, é claro, na data de volta da viagem. E aqui a gente vai olhar em formato de dias, tá? Então a gente vai caminhar dia a dia aqui na nossa viagem. Qual que é a primeira coisa que você tem que saber? Que o marco zero é a viagem de ida, é o dia que você vai para o aeroporto, é o dia que você vai subir no avião e vai viajar para Orlando. Se você for fazer uma viagem noturna, né, é claro que cada estado do Brasil tem um período diferente de viagem para Orlando, mas na média, vamos falar na média, saindo de São Paulo, dá mais ou menos 8 horas e meia, 9 horas de viagem, voo direto de São Paulo para Orlando, tá? Então, ou seja, se você for viajar à noite, provavelmente você vai chegar no outro dia cedo, de madrugada. Se você for sair do Brasil de manhã, você vai chegar lá à noite. Isso é importante para você saber o quê? Se o primeiro dia do seu roteiro, você pode considerar que você vai fazer coisas ou não vai fazer coisas em Orlando, entendeu? Isso realmente é bem interessante. Vou dar um exemplo. Se você sair do Brasil de manhã e chegar no final da tarde em Orlando, de repente à noite você já pode encaixar ali um Walmart, você pode encaixar ali um passeiozinho rápido. Você vai estar muito cansado do avião, tá? Muito cansado mesmo. Mas, de repente, dá para encaixar alguma coisa. Se você for viajar a madrugada inteira e for chegar no outro dia de manhã, como é que é geralmente em avião? Você dorme? Você não dorme? Você vai chegar quebrado e vai querer, cara, dormir o dia inteiro o dia que você chegar, vai chegar de manhã e vai querer ir pro hotel. Essas coisas são interessantes a gente pensar, porque isso vai comprometer totalmente o dia da viagem. Porque às vezes você vai falar assim, eu vou no dia 1 e volto no dia 3, vou ficar 12 dias, 13 dias em Orlando. Mas os 13 dias são aproveitáveis? O que a gente tem que começar a entender aqui, Trippers, é o seguinte, o período da viagem não quer dizer que todos os dias são aproveitáveis. Então vou te dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor então que no primeiro dia do meu roteiro, ele não é um dia totalmente aproveitável. Por quê? Porque eu vou viajar o dia inteiro, eu vou pegar o avião de manhã, né? E para pegar o avião de manhã, vocês imaginam, vou pegar o voo às 10 horas. Cara, você tem que arrumar toda a documentação, fazer checklist antes de sair de casa, chegar 3 horas antes do aeroporto, despachar a mala, passar por imigração, um monte de coisas. Você vai viajar 8, 9 horas, vai chegar em Orlando, vai pegar a fila de imigração, vai passar pelo agente de imigração, vai pegar a mala, vai passar pela parte de alfândega, até você pegar o seu carro alugado, até você chegar no hotel, qualquer lugar que você vai, já foi o dia inteiro. Então, você tem que considerar esse primeiro dia no roteiro, mas tem que considerar que ele não é um dia aproveitável, ou seja, um dia que você só vai viajar. Não dá para contar com aquilo no roteiro. Então, muita gente já começa errando na largada. Fala assim, mas eu tenho 13 dias. Mas, na verdade, não tem 13. A pessoa tem 12, porque aquele primeiro dia ela só está viajando, tá? Então, se faz sentido para vocês, anota isso, tá? Anota isso, porque isso é importante. Muita gente fala que vai ficar 13, vai ficar 12, de repente 11 dias, porque também tem que considerar a volta, né? Mas vamos ver, estou me adiantando aqui. Então, olha só, vamos supor aqui que no meu exemplo, eu estou saindo de manhã e estou chegando no final da tarde, tá? Chegando ali por volta das 18 horas em Orlando, pegando meu carrinho ali às 19 horas, já passei pela imigração, tá tudo certo, beleza. O que eu vou fazer nesse dia número 1? Nesse dia 1 eu vou fazer o que eu gosto de fazer. Eu vou pro hotel, vou deixar as minhas malas, vou tomar um banho, vou reconhecer o terreno ali e já vou cair dentro do Walmart. Walmart no primeiro dia com certeza.
já vou abastecer ali o hotel ou a casa, vou comprar água, vou comprar snacks para os parques, já vou fazer algumas comprinhas iniciais, vou comprar aquela bela camiseta do Mickey para eu ir no parque, enfim, já vou ali no Walmart já comprar alguns chocolates, algumas coisas interessantes para o primeiro dia. Se você não levou shampoo, por exemplo, para não pesar na mala, você vai comprar os produtos de higiene, enfim. Walmart é vida. Walmart é vida e você chegou lá, tem que ir no Walmart. Principalmente para comprar coisas relacionadas a parque, porque com certeza você já vai querer deitar o cabelo nos próximos dias e já sair indo para o parque, que é o que todo mundo quer fazer, é claro. Mas para isso, não se esqueça, ó, é o assunto de outra live, mas eu vou falar rapidinho. Compra água no Walmart. A água no Walmart, um fardo com 32 garrafas de água, custa 4 ou 5 dólares. Lá na Disney, uma garrafa custa 4 ou 5 dólares. Então, compra água no Walmart, compra batata Pringles, compra coisa para levar no parque, tá? Ah, dá para levar coisa na mochila? Dá para levar coisa na mochila sim. Não pode entrar com bebida alcoólica, não pode entrar com coisas de vidro muitas vezes, mas isso aí é assunto para outra live, tá? Muito bem, fui no Walmart, beleza, já acabou meu dia. Cheguei tarde em Orlando, só deu para ir no hotel e no Walmart e voltar e dormir. Mas, eu como Disney maníaco, de carteirinha, cara, eu já quero sair na Disney. No próximo dia eu já quero ir na Disney. Muito bem. Então vamos supor o seguinte, tá? Que nos próximos 2 dias você vai em 2 parques da Disney. Vou colocar como exemplo aqui o Magic Kingdom, gosto de abrir a viagem com o Magic Kingdom, por exemplo. E depois do Magic Kingdom, no outro dia eu vou no Hollywood Studios. Ou seja, eu gastei aqui mais 2 dias, tá? Então vamos começar a entender o gráfico, ó. Dia 0, tá? Aqui o primeiro dia. Fui em 2 parques, então eu gastei aqui mais 2 dias, ok? 2 parques, 2 dias. Muito bem, por que 2 dias para 2 parques, tá? Ah, Daniel, mas não tem aquele ingresso lá, o Park Hopper, que eu consigo ir em 2 parques no mesmo dia? Até tem. Tem um ingresso lá que você consegue entrar e sair de 2 parques diferentes no mesmo dia. Mas esquece isso, cara. A menos que você vá para Orlando 2, 3 vezes por ano, já conhece tudo lá, e você só quer ir diretamente naquelas atrações que mais te interessam, esquece isso. A maioria das pessoas está indo pela primeira vez ou está voltando, mas está voltando para assim, aproveitar a viagem durante 12, 15 dias e depois voltar para o Brasil. E para aproveitar de verdade o parque, você precisa do dia inteiro. Então, é assim, é um dia para o Magic Kingdom e um dia para o Hollywood Studios. O Magic Kingdom Park, que geralmente se faz em 2 dias, tá? Mas isso é assunto para uma outra live também. Mas o que eu tenho para te dizer é o seguinte, não caia na besteira de tentar fazer 2 parques no mesmo dia, principalmente parques grandes, porque as chances são de que você não vai aproveitar todas as atrações. Então estou fazendo aqui o que a maioria das pessoas faz e o que eu recomendo. 2 parques, 2 dias. Ou seja, já se foram 3 dias da minha viagem. O primeiro que eu cheguei, 2 parques, eu já estou aqui então no 3º dia, ok? Muito bem, seguindo o mesmo raciocínio, então a gente tem aqui então, depois que eu fui nos parques da Disney, eu quero tirar um dia mais relax, um dia mais calmo, mais tranquilo, tá? O que eu recomendo? Que você pegue um dia para descanso depois de 2 ou 3 parques no máximo, tá? A partir do 4º parque, se você fazer 4 parques na sequência, já vai ficar muito cansado. Por aquele motivo que eu falei, anda 14, 15 km por dia, acorda cedo e dorme tarde, então assim, não é legal, tá? Se você já começar fazendo isso, você vai se estressar demais, vai estressar a sua família, e assim, pode ser que você não aproveite tanto a sua viagem. Então, o que eu gosto de fazer? Eu vou intercalando ou dias de descanso no hotel, curtindo a piscina, dando uma volta no Disney Springs, por exemplo, ou então compras, tá? Ah, mas no Outlet também anda muito, Daniel, me canso e tudo mais. Ok, você tem que ver o que é melhor para você. Por isso que vou te dar algumas opções para você ir pensando. Mas, por exemplo, no meu caso, na minha família, a gente descansa indo no Outlet. Você entra e sai de loja com ar-condicionado toda hora, senta um pouquinho, para, descansa, vai a outra loja, a gente vai indo mais na manhã, sabe? Então, para mim, Outlet é descanso também. Então, o que acontece? Depois que eu fui nos 2 parques na sequência, eu vou aqui no Orlando Vineland Premium Outlets, que é o Outlet Premium da Vineland, tá? É um dos grandes de Orlando. E daí, eu passei o dia inteiro no Outlet, almocei no Outlet, saí ali no final da tarde, e à noite eu vou no jogo do Orlando Magic, tá? Eu vou no jogo do Orlando Magic, no jogo da NBA, que eu gosto pra caramba, e aí eu gastei mais um dia aqui da minha viagem, indo no Outlet, indo no jogo. Então, mais um dia, eu já estou no 4º dia. Depois que eu tirei esse dia mais relax, né? Fui no Outlet, fui no basquete, eu vou agora para os parques da Universal. Então eu vou fazer aqui, na sequência, o Island of Adventure, o Universal Studios e o Volcano Bay, que é o parque aquático. Então eu vou fazer os 3 parques na sequência. Lembra que eu falei que até 4, beleza? Mas, qual que é o lance? Eu gosto de fazer no máximo 3. E ainda mais que esse terceiro aqui, eu vou deixar por último, o Volcano Bay, que é um parque aquático, você relaxa mais, você não fica o dia inteiro caminhando e andando tanto que nem nos outros. E além disso, tem piscina, é relaxante, você não vai ficar o dia inteiro
provavelmente você vai sair 3, 4 da tarde de lá. Então é bacana para você deixar por último como terceiro parque. Então 3 parques mais 3 dias, logo 4 dias mais 3 dias, estou então a uma semana da minha viagem. Olha só, quem fala que em 7 dias dá para curtir bastante Orlando? Deu para fazer basicamente isso, tá vendo? Ainda falta muita coisa. Então depois dos 3 parques da Universal eu vou relaxar. Coloquei a piscininha aqui de boa, pegar uma piscininha no hotel. Geralmente eu gosto de pegar um hotel que tem piscina, época de calor, vou curtir, vou relaxar, vou descansar, porque é importante que você descanse. Lembre que você está de férias, então tem que descansar fisicamente também. E aí mais tarde, depois que eu descansei, eu vou para as lojas de rua, que são aquelas lojas amadas pelos brasileiros. Ross Dress for Less, a Marshalls e a Burlington, por exemplo, que são lojas de departamentos, onde você consegue comprar tudo mais barato. Então esse foi mais um dia da minha viagem de descanso e lojas de departamentos, e aí eu estou então no meu 8º dia. Aí depois eu vou no SeaWorld, e o SeaWorld é um parque que você consegue terminar também 4 da tarde, talvez até 3 horas, depende muito da lotação e do dia que você vai, mas eu consigo terminar ele sempre bem antes dos demais parques. E aí sobra tempo para eu fazer um passeio bacana no Disney Springs, que é aquela área de convivência da Disney, que você não paga para ir, e aí de repente você pode jantar lá, sempre tem um show noturno, conhecer o World of Disney, que é a maior loja Disney do mundo, e é muito top esse lugar. Então eu vou gastar mais um dia para ir no SeaWorld e na Disney Springs, logo já estou então aqui no meu 9º dia. Tá fazendo sentido para vocês a régua aqui que a gente está construindo? Para vocês verem como que a gente vai encaixando, qual que é a metodologia de encaixe das coisas que dá para fazer na viagem, ok? Legal, aí é o seguinte, depois do SeaWorld eu vou descansar de novo fazendo compras. Então eu vou num shopping que eu amo ir, cara, que é muito top. Eu recomendo que todos vocês possam ir lá, que é o The Florida Mall. E aí, no mesmo dia eu vou ficar no The Florida Mall, que é grande pra caramba, então vai gastar bastante tempo lá. Aí é legal você ter dimensão das coisas, tá? Aí é um ponto importante também. Porque assim, muita gente fala, no mesmo dia eu vou no Florida Mall, no Outlet Premium. Cara, não dá. Ou a menos que você queira entrar e sair. Porque o The Florida Mall é um shopping gigantesco, assim, é muita coisa para ver. Se você realmente quer gastar um tempo lá, você quer ir na Macy's, você quer ir na MM World, que é aquela loja da MM, você quer ir lá na Apple Store, ver os produtos da Apple, essas coisas gastam muito tempo. Então você tem que ter uma real noção de dimensionamento de tempo, tá? Não dá para fazer muita coisa no mesmo dia, senão você vai cansar todo mundo ou não vai conseguir cumprir. Isso também gera frustração, se você não dimensiona direitinho. Então aqui no The Florida Mall e na Coca-Cola Orlando, aí eu consigo alocar tudo no mesmo dia. Essa aqui é aquela roda gigante que tem na International Drive, que é a principal avenida de Orlando, que tem as 3 atrações. Vou falar disso até o final da live, tá? Vou gastar mais um dia, logo eu estou no 10º dia. Aí eu vou terminar com os 2 parques da Disney que eu ainda não fui. Voltando aqui, eu fui no Magic Kingdom e no Hollywood Studios. Eu vou terminar então com Epcot e com Animal Kingdom. E mais 2 parques, mais 2 dias. E aí eu vou terminar com 12 dias de viagem. Lembrando que eu vou viajar então no último dia, na parte da manhã também, vou retornar na parte da manhã, então vou ter que acordar cedo, vou ter que ir para o aeroporto e tudo. Logo, esse 13º dia é o dia da minha volta para o Brasil, tá? Ou seja, eu não vou aproveitar nada em Orlando. Então veja que no primeiro dia e no 13º dia, eu não encaixei grandes coisas no meu roteiro. Aqui só tem hotel Walmart e aqui não coloquei nada, porque, cara, não vacila, o aeroporto de Orlando é muito grande. Tem que chegar cedo, realmente, tem que chegar cedo para passar pela imigração, para fazer todos os procedimentos para retornar para o Brasil. Então toma cuidado, assim, se você tem um voo à tarde, coloca no máximo um almoço, alguma coisa que você vai conseguir e chegar rápido no aeroporto. Fica ligado nisso, tá? Principalmente você que vai viajar por Miami ou por Fort Lauderdale. Então tem que considerar aí as mais 4 horas de viagem que existe nessa distância entre Orlando e Miami, ou 3 horas e meia mais ou menos entre Orlando e Fort Lauderdale, para você chegar nesse aeroporto ainda. Então se vai viajar, fica ligado, 4 horas de viagem, mais 3 horas de antecedência que você tem que chegar para os voos. Então tem que sair com 7 horas de antecedência de Orlando para quem vai embarcar nesses aeroportos. Ok, trippers, ok, então tá aqui uma régua, tá aqui um exemplo, um simulador para você ver os conceitos que eu costumo utilizar aqui nessa base do meu roteiro. Como é que eu encaixo, como é que eu coloco os dias de descanso, o que é bom fazer, o que é ruim fazer. Porque aqui eu te ensino o que é bom, mas também te falo das experiências ruins para que você não passe por isso, ok? Então toma cuidado para botar um monte de coisa aí na sequência, ou então fazer aqueles dimensionamentos fora da realidade que você não vai conseguir cumprir. Ou seja, o período total aqui desta simulação foram 13 dias, mas 13 dias intensos e muito corridos, tá? Porque o que eu gosto de fazer mesmo, quando eu tenho mais tempo, é encaixar dias de descanso só para descansar.
e não ficar badalando por aí. No máximo eu vou jantar fora, em algum lugar e tal. Mas aqui, por exemplo, ir nas lojas também cansa um pouquinho, né? Então, se você tem mais tempo, dá para distribuir melhor os dias de descanso. Isso é muito, muito, muito importante. Beleza, vamos seguir. Passo 3, selecionar os parques, tá? Aí é o seguinte, tá? A primeira hipótese, na hora de você escolher os parques que você vai visitar, é a seguinte. Cara, eu vou com certeza. Essa é mais fácil. Então, por exemplo, assim, 99% das pessoas que vão para Orlando vão nos 4 parques da Disney. Tá? Então, assim, se você é um desses, você não precisa nem pensar muito que parque que você vai colocar no seu roteiro. Cara, eu vou com certeza nos 4 parques da Disney. Acabou, já está decidido. Então, de alguma forma, você vai ter que depois voltar aqui, né, e encaixar os 4 parques da Disney, como nesse exemplo que eu dei aqui agora, tá? Mas pode ser que você esteja na hipótese número 2, que é eu ainda não sei, eu ainda não tenho certeza, tá? E eu vou te falar os principais parques que entram nessa hipótese aqui, para a maioria das pessoas, pode ser que seja o seu caso, tá? A maioria das pessoas ficam, não sei se eu vou no SeaWorld, não sei se eu vou na Legoland, não sei se eu vou no Busch Gardens, que nem é em Orlando, é em Tampa, né? Então você tem que andar mais 1h30 de estrada para ir para o Busch Gardens, que é do grupo SeaWorld. Então muita gente fica nessa, eu não sei se eu vou, não tenho certeza e tudo mais. E o que eu vou te mostrar aqui é como é que você faz, então, para definir os parques e para chegar a ter certeza se você vai ou não vai. Para isso tem que ter alguns critérios, tá? Vamos então pesquisar e vamos entender como é que a gente faz para matar essa dúvida e falar assim, eu ainda não sei, mas agora com o que o Daniel vai me ensinar, eu vou ter certeza. Muito bem, quais são os critérios que mais influenciam na decisão de uma pessoa se ela vai ou não vai no parque? São os que mais influenciam, tá? Não quer dizer que vai estar todos aqui, são os principais, tá? A primeira coisa que mais influencia na decisão das pessoas é a proposta do parque. Vou dar um exemplo, Legoland é um parque infantil, então se você não tem crianças no seu grupo, será que eu vou na Legoland? Cara, será que você vai gostar? É legal, é bacana, é bonito, pô, é um parque temático, como todos em Orlando é sensacional, mas será que é a proposta para você que não tem criança no grupo ir num parque infantil? Tem que pensar nisso. Mesma coisa os parques aquáticos, tá? Eu tenho pouco tempo de viagem, por exemplo. Tem uns 12 dias do exemplo que eu dei aqui. Mas eu quero ir no Volcano Bay, quero ir no Aquática, quero ir no Blizzard Beach e quero ir no Typhoon Lagoon. Os 4 parques que eu falei, e no Discover Cove ainda, que é o do nado com os golfinhos. Os 5 parques que eu citei aqui são aquáticos. Será que realmente você precisa gastar 5 dos seus 12 dias para ir em parque aquático? É a proposta. De repente você indo em um só, escolhendo um só, você já mata aquela vontade, enfim, e já conhece aquele parque. Então isso daí vai ajudar na sua decisão, tá? Então escolhe um, por exemplo, escolhe entre o Volcano Bay, entre o Aquática, enfim. Aí é mais o gosto, tá? Eu vou te ensinar como é que você mata essa dúvida daqui a pouco pesquisando. Segunda coisa, o custo, tá? Cara, eu estou preparado aqui para pagar para ir para 5 parques. Mas será que se eu colocar o 6º parque vai custar quanto a mais? Se eu colocar 8 parques, que eu estava querendo 5, mas agora eu quero 8, vai custar quanto a mais? Então, o dinheiro, o din-din, o orçamento influencia demais a decisão das pessoas, tá? Lembrando que, quanto mais parques você for do mesmo grupo, mais barato fica. Então, se você for num parque da Disney, só, vai ficar mais caro proporcionalmente, é claro, do que se for nos 4, né? Então, se você comprasse os 4 separados, ficaria mais caro você comprar um combo de 4 dias, tá? Basicamente isso. Então, tudo bem que conforme vai aumentando os parques, vai aumentando o custo, mas não é na mesma proporção do que se você comprasse individualmente, tá? A distância também influencia, como eu dei o exemplo agora. Será que eu estou disposto a pegar o carro e andar 1h30 para ir em Tampa, no Busch Gardens? Aí, de novo, número 1, será que eu estou disposto a ir num parque só de montanha-russa se eu não gosto de atração radical? Ou se só eu gosto de montanha-russa e a maioria das pessoas do meu grupo de viagem não gosta? É a proposta, é a distância, é o trabalho que vai dar, isso vai influenciar na sua decisão, tá? As atrações que tem no parque, será que as atrações são convidativas, não são convidativas? E as restrições, principalmente. Estou viajando com criança, será que aquele parque lá tem atração para criança? Será que a maioria das atrações vai agradar as crianças? Estou viajando com gestantes, como é que vai funcionar com as gestantes? Elas vão poder ir nas atrações? Vai ter lugar para elas descansarem? Estou viajando com bebês, como é que é o Baby Care Center? Enfim, tem um monte de critérios, mas esses são os principais. Tá? São os principais que influenciam na decisão. Lembra disso que a gente falou agora há pouco, de conhecimento? Como é que você adquire conhecimento? Por que eu falei que não precisa ter tanta experiência? Claro que é bom ter, mas não é pré-requisito. Se você tiver conhecimento, você já consegue resolver todos esses impasses que eu mostrei aqui agora. E como é que você faz para ter conhecimento? Pesquisa no Google. Hoje tudo tem na internet, só tem que tomar cuidado, é claro, com as fontes, tá? A maioria do que você precisa para começar isso, eu já estou te mostrando hoje nessa live de base
de roteiro. Mas se você for para o Google, você vai conseguir descobrir praticamente todas essas informações. Eu vou passar rapidamente, tá? Rapidamente, a gente já está 1h30 aqui de live, daqui a pouco a gente está terminando, fica comigo que está acabando e tem assunto bacana ainda para a gente ver. Mas eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês, vou sair da apresentação. Eu já deixei aberto aqui estrategicamente os sites dos 3 principais parques de Orlando, os 3 principais grupos de Orlando, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que você mata algumas dessas dúvidas que eu falei. Então, por exemplo, a gente tem aqui o site da Disney, e no site da Disney eu já vou te dar uma dica assim, de cara, tá? Dica top mesmo. Se você não tem familiaridade com o inglês, ok, não tem problema, você pode vir aqui e mudar para português do Brasil, tá aqui, ó, Brasil Português, é a última opção. Mas eu preciso te dizer uma coisa, quando você abre o site americano em inglês, ele habilita mais funções e mais telas do que o site em português, tá? Praticamente para todos os sites é assim, no Universal também. Então se você vai no site em português, ele é muito mais restrito, tem menos informação, tem menos funcionalidades do que o site original, que claro, é em inglês. Então eu vou navegar aqui em inglês para mostrar para vocês. Mas é fácil. Você está aqui no site da Disney, disneyworld.disney.go.com, e aí eu posso fazer o seguinte, vim aqui, ó, coisas para fazer, things to do. Aí você pode vir aqui, ó, pesquisar opções para jantar, né, dining, alimentação, né? Eu posso vir aqui na parte de atividades, eu posso vir aqui então, por exemplo, os entretenimentos, que são os shows, ou eu posso vir em attractions, que são as atrações, tá? Eu vou clicar aqui pra gente olhar. Vamos supor então que Daniel, eu não sei se eu vou no parque Hollywood Studios, porque eu tô com criança pequena e não sei se ele vai aproveitar. Cara, não tem problema, vamos olhar aqui, a gente faz isso, ó. Eu entrei então, things to do, e eu olhei aqui em attractions, tá? Olha que interessante, a gente vai abrir aqui todas as atrações. Eu venho aqui, ó, todos os parques e resorts, e eu vou filtrar aqui então somente, qual que eu falei mesmo? Hollywood Studios. Vamos filtrar aqui Hollywood Studios, estou fazendo online com vocês, tá? E ele já vai abrir aqui para mim então as atrações do Hollywood Studios. Está falando que tem 13 atrações, tá? Ah, mas e o show da Frozen? Não tá aqui, aqui é só atrações, tá? Isso daí você tem que ir lá em Entertainment, se eu não me engano é nessa parte aqui, que ele vai mostrar os shows da Pequena Sereia, da Frozen, da Bela e a Fera, são shows que tem lá no Hollywood Studios. Mas vamos lá, eu quero ver se a criança que está no meu grupo vai aproveitar as atrações daqui. Então eu posso pegar aqui 2 exemplos, olha só. De cara ele já fala o seguinte, ó, a Montanha Russa do Aerosmith, que é o Rock and Roller Coaster Starring Aerosmith, esse nome grandão aqui, é a Montanha Russa do Aerosmith, mais fácil. Essa daqui ela tem já uma restrição de cara, que ele já está falando aqui, ó, height é a altura, né? Então ele está falando que a altura aqui, ó, é 48 polegadas. Esse in aqui é de polegadas, tá? E aí ele já fala para mim aqui que é 122 centímetros, ou seja, a criança não é por idade a restrição, tá? É por altura. Toda entrada de atração tem tipo uma régua que a criança tem que passar ali, e se o cast member que está ali na porta da atração, os funcionários da Disney, achar que a criança não tem altura, ela vai pedir para passar ali na régua. Então eles vão medir. Bateu os 1,22 m ou acima disso, pode entrar, tá aqui, ó, 1,22 m or taller, né, ou acima, né, e já pode entrar, tá, beleza. Aí ele vai falando aqui, ó, cara, big drops, né, grandes quedas, thrill rides, ou seja, né, tem trechos emocionantes, né, enfim, loud, barulhento, ele vai dando aqui as possíveis restrições. Se você ainda quer saber mais informações, é fácil, é só clicar aqui e ele vai abrir todas as informações que você precisa saber. Ele vai falar aqui sobre as idades, para quem que pode ir criança, mas tem a restrição, né? Tem aquela restrição de altura aqui de 1,22 m, tá? Aí ele vai falar aqui para você, tem até um mapa, ó. Tá falando aqui na data X se vai estar operando ou não vai, porque às vezes a atração ela entra em manutenção. Por isso que é legal você fazer o roteiro dia a dia. Você vai ver aqui se no dia que você vai no parque vai estar funcionando ou não vai. Mas isso a gente vai ver lá na hora de construir o roteiro, passo a passo, mesmo nos passos finais, tá? Muito bem. E aí é o seguinte, você tem a informação aqui do Aerosmith. Eu vou voltar, vamos ver uma atração mais infantil agora, só para comparar. E você vai ver aqui então, por exemplo, na atração do Toy Story, vamos pegar o Slink Dog aqui. Slink Dog é a atração nova da área de Toy Story Land, lá no Hollywood Studios. Olha só, essa daqui precisa só de 97 centímetros. Então crianças que tem a partir de 97 centímetros, tá de boa, eles vão poder entrar na atração e andar lá sossegado, ok? Então você tem aqui todas as informações. Precisa ter experiência para saber isso? Claro que não. É só ver aqui na internet. Ah, mas e a fonte, Daniel? Gente, a gente está no site da Disney. É o site oficial. Aqui está falando tudo que você precisa saber. Tem até um mapa para você saber se localizar dentro do parque onde é que essa atração está com antecedência.
A gente pega o mapa quando chega no parque, lembram disso? A gente entra na entrada do parque, já tem lá os mapas, eu sempre recomendo pegar, mas com antecedência já pode vir aqui pesquisar isso, ok? Então já mata essa dúvida. Vamos olhar aqui do Universal rapidamente, é a mesma coisa, tá? Vai no americano, vai na minha, vai no americano que é melhor, tem mais informações. Things to do, coisas para fazer. Aí ele já tem aqui também, ó, a parte de alimentação e tem aqui Rides and Attractions, né? Aqui no caso, as atrações são as rides que ele está falando. E aí ele já me dá um filtro aqui também, ó. Eu posso escolher que parque que eu quero ver. Vamos colocar aqui o Island of Adventure. Então eu vou tirar aqui o Studios, vou tirar o Volcano Bay e ele já vai filtrar para mim. E ele fala que tem 18 coisas para fazer aqui no Island of Adventure. Vamos pegar uma atração radical aqui, ó. The Incredible Hulk Coaster, montanha-russa do Hulk. Eu vou entrar nela. E aí ele já vai me dar também as informações. Será que o meu filho pode ir? Será que a criança que vai estar comigo pode ir? Se isso for um critério para você decidir se você vai nesse parque ou não, é só abrir aqui. Já está falando aqui, ó. Thrill, ou seja, é emocionante, é assustador, né? Ele está dando uma característica dessa atração. Ele está falando que a altura mínima, né? Minimum height, é 54 polegadas. E ele já coloca aqui que é 137 centímetros, ou seja, tem que ter 1,37 m para andar na montanha-russa do Hulk. Quer saber mais coisas? Tá aqui o textinho, é só ler, também tem mapa, você já sabe onde a atração fica, e tem até mais detalhes se você quiser clicar aqui, tá? Quero saber se vale a pena ir no Busch Gardens, é só você entrar aqui no SeaWorld.com, e aí você pode escolher os parques de Orlando, né? Os parques de Orlando, porque a SeaWorld também tem na Califórnia, tem San Antonio e San Diego. Você pode escolher aqui Orlando e explorar o site, vai ter as mesmas coisas que eu mostrei, não vou entrar agora por conta do tempo, tá? E aqui embaixo você pode ir também lá nos outros parques do grupo, no Aquática, no Discover Cove, que é aquele que tem o nado com os golfinhos, no Busch Gardens, que é o parque das montanhas russas, no Adventure Island e por aí vai. É só entrar no site, pegar as informações e com certeza tudo que está ali vai te ajudar a decidir se vale ou não vale a pena você decidir. Ah, mas e a distância? Google Maps, coloca Google Maps, coloca lá o endereço do hotel que você vai ficar. Se você não tem endereço do hotel, ainda coloca Orlando lá e coloca lá Busch Gardens. Vamos fazer isso agora, vou fazer para vocês aqui, ó. Vamos lá, maps.google.com. É simples assim, tá? Tudo que você precisa tem aqui e vai te ajudar a tomar decisões. Vamos colocar assim, eu quero ir lá pro Busch, vou voltar aqui, Busch Gardens, Tampa Bay, tá aqui, ó, Busch Gardens. Vamos traçar uma rota aqui partindo de Orlando para a gente ver qual que é a distância e qual que é o tempo, tá? Então eu vou sair aqui de, vamos supor que eu tô aqui no hotel Blue Heron, eu gosto muito desse hotel, eu sempre indico ele, Blue Heron Beach Resort, ok. Então se eu estivesse saindo agora, né, claro que você pode simular aqui o horário da saída, vamos fazer isso, ó, vou sair aqui, partida, vamos falar que eu vou amanhã, sexta-feira, por exemplo, eu vou sair às, deixa eu ver aqui, eu vou sair às 8 da manhã. Aí ele vai pegar lá o histórico das 8 da manhã e vai falar que neste horário, né, nas sextas-feiras, se você sair do Blue Heron e Busch Gardens, você vai gastar aí mais ou menos entre 1 hora e 1h20 de trajeto, né, e vai percorrer aí 70 milhas. Ah, Daniel, não sei quanto que é 70 milhas. Cara, isso é detalhe, você pode ir no Google e pesquisar milhas para quilômetros. Pronto, você coloca lá e já descobre quanto que vale. Então estou te mostrando que não tem desculpa, tá? Não tem mimimi. Você pode conseguir toda e qualquer informação que você precisa aqui na internet e você vai saber aqui, só colocando, que 70 milhas são 112 quilômetros. Muito bem, esses são os principais sites, tá? É só você digitar Disney USA para ir para o site americano da Disney, Universal USA, SeaWorld USA e você vai, USA, né, United States, e você vai para os sites desses grupos, desses parques, ok? Muito bem, vamos nos encaminhando aqui para o final então da nossa live. Vou passar para vocês os 2 próximos passos que são muito informativos também, tá? Agora a gente vai passar mais rápido porque aqui é o seguinte, aqui no passo 4 eu contei para vocês que é definir o roteiro de compras. Mas quando eu digo roteiro, eu quero dizer quais são os lugares, quais são as opções de compras que você pode ir. Não quer dizer que você vai ter que fazer o roteiro agora. Primeiro eu vou no Florida Mall, depois eu vou no Outlet Premium. Não, não é isso ainda, tá? A gente está definindo quais são as opções, quais são as possibilidades. Muito bem, então vamos dar uma olhada nisso, tá? Quais são os tipos de lugares que você tem para fazer compras?
Categorias, vamos categorizar isso. Você tem supermercados, você pode fazer compra em supermercados, você pode fazer compra em lojas de rua, nos malls, tá? E aí eu já falo para você o seguinte, os malls é como se fossem os shoppings aqui do Brasil, que aqui a gente fala shopping center, lá eles falam malls, tá? Tem os plazas, que são aqueles agrupamentos de várias lojas dentro do mesmo espaço, e geralmente a céu aberto, tá? E tem os outlets. E aí é o seguinte, os supermercados, tá? Walmart, Target, Publix, Whole Foods. Deixa eu falar para vocês rapidamente cada um deles. Os grandes hipermercados que temos lá é o Walmart e o Target, Super Target, geralmente eles chamam, né? Que são os grandões. E aí você tem tudo que você precisa, comida, brinquedo, eletrônicos, tudo que você imagina tem nesses lugares, roupa, e é tudo super mais barato, tá? Super mais barato. Então, assim, geralmente, onde você compra mala, Daniel? Dá pra comprar na Marshall, dá pra comprar na Ross Dress for Less? Dá também, mas eu compro no Walmart. São tão boas e tão mais baratas quanto esses lugares, tá? Target também. Qual que você prefere? Se você tiver tempo no seu roteiro, vá nos dois. Se você não tem, tem que escolher um só, escolha o Walmart, que é mais conhecido, é mais famoso e é melhor. Ah, mas qual que eu vou primeiro e tal? Não esquenta com isso. Na próxima live, onde a gente vai construir o roteiro, onde a gente vai pegar, fazer mão na massa mesmo, porque hoje a gente está vendo a base, aí eu vou mostrar para você no detalhe como escolher o melhor Walmart, porque tem acho que mais de 15 Walmarts em Orlando, em região, tá? Eu vou te mostrar como escolher. Mas eu quero que você vá pensando nos fundamentos, qual que é o mais interessante para você. Publix é aquele mercado onde tem frutas picadas, se você vai com crianças, você tem uma alimentação mais restritiva e você precisa comer mais frutas, picadinhas, não dá para comer só besteira, porque tem muito hambúrguer e pizza em Orlando, né? Publix tem uma alimentação melhor, geralmente ele não é forte nessa parte de eletrônicos, brinquedos e roupas, mas ele tem a parte de alimentos e alimentos naturais muito boa. Agora, alimentos naturais, alimentação restritiva mesmo é no Whole Foods. Ele é um mercado mais caro, mas aqui você consegue encontrar alimentos, e muita gente me pergunta isso, tá? Aqui você consegue encontrar alimentos para quem tem restrição à lactose, para quem tem restrição a glúten e outros alimentos especiais e que às vezes você acha que é impossível ou difícil de achar em Orlando. Tem no Whole Foods. Onde eu vou? Você já pode pesquisar, coloca Whole Foods lá no Google Maps, dá uma olhada, vê onde que tem o mais próximo do seu hotel, mas fique tranquilo que na hora de construir os roteiros, na live de construção, onde a gente vai ver os próximos passos, do 6 até o 10, eu vou mostrar para vocês. Hoje é só opções, tá? Lojas, tá? Lojas de rua. Então você tem opções de ir para lojas de rua em Orlando. Por exemplo, Guitar Center, o paraíso dos músicos. Você conhece alguém que ama músicos, apesar do nome Guitar Center, tem todo quanto é tipo de instrumento. Se você é músico ou conhece alguém que é músico, que toca guitarra, bateria, teclado, qualquer coisa que emite o som, seja instrumento musical, essa loja é o verdadeiro paraíso, imperdível, tem que ir para lá. Por que eu estou classificando dentro de lojas? Porque é uma loja isolada, tá? É um lugar que só tem aquela loja ali, praticamente. Então vale muito a pena ir, é perto do Florida Mall. A Best Buy tem várias unidades em Orlando, é uma loja mais isolada, que geralmente não tem dentro de shoppings e outlets, você tem que ir na rua mesmo, que assim, para comprar eletrônicos é sensacional, é incrível, tem que ir lá. A Burlington, que é uma loja de departamentos, para você comprar artigos, roupas, vestuário e malas, enfim, tudo que você imagina de loja de departamentos tem na Burlington, é mais barato e é super top essa loja. Agora, para as grávidas, para as gestantes, para quem quer comprar coisa para bebê, tem uma loja especializada na frente do Florida Mall, que é a Macro Baby, por exemplo. Você pode pesquisar essa loja e ver tudo que ela tem para oferecer, é sensacional. Geralmente as mulheres que vão por Orlando para fazer enxoval não deixam de ir na Macro Baby. E também tem uma loja que é americana, que é a Bye Bye Baby, tá? Que é a mesma proposta da Macro Baby. A diferença é que a Macro Baby trabalham várias brasileiras lá, que falam português, é claro, e o atendimento é um pouco mais personalizado, principalmente para quem não tem tanta familiaridade com o inglês. E aqui eu estou encaixando as farmácias, porque as farmácias em Orlando são verdadeiras lojas. A CVS e o Walgreens são as mais famosas, são as redes mais famosas nos Estados Unidos, e assim, cada esquina tem uma. Na farmácia você tem tudo, assim, o que menos tem é medicamento, tem comida, tem bebida, tem coisas para praia, protetor solar, você tem guarda-sol, tem maquiagens, tem muita coisa, tá? Geralmente um pouquinho mais caro do que o Walmart, mas assim, tem em toda esquina e é muito rápido e fácil você ir na farmácia, comprar alguma coisa para comer, comprar uma maquiagem, comprar alguma coisa que você esteja precisando ali para usar no hotel, para levar no parque, tá? Então, você tem que conhecer pelo menos uma delas, CVS ou Walgreens, é muito bacana. Aí tem os malls, tá? Os principais. The Florida Mall, que é um shopping gigantesco, e tem o The Mall at Millenia. Qual que é a diferença dos malls para os outlets? Os malls têm mais cara de shopping, tá? Então são lojas com grandes marcas
que geralmente não tem aquelas promoções e descontos que tem nos outlets, tá? Então, às vezes você tem uma Adidas no Florida Mall e uma Adidas no outlet. Lá no outlet vai ser os produtos que já saíram de linha ou estão em grandes promoções. Lá no Florida Mall são os produtos normais, os produtos que estão na moda naquele momento na Adidas, então geralmente é um pouco mais caro. Agora, o The Mall at Millennium é um shopping que ele é tipo o shopping JK em São Paulo, para quem conhece. É um shopping de grandes marcas, são grifes mesmo, um shopping que assim, são lojas caríssimas, Prada, Gucci, enfim, tem lojas caras mesmo, então para quem está buscando marcas assim de alto valor, é no Mall at Millennium. Mas é muito bonito, vale a pena passear, vale a pena conhecer, é bacana e tem uma Apple Store sensacional lá também. Os plazas são muito legais, porque eles reúnem grande parte das lojas que os brasileiros amam. São espaços a céu aberto que assim, você vai nele, estaciona, estacionamentos gigantescos e você consegue ir lá em várias lojas ao mesmo tempo, tá? Os principais plazas que a gente tem em Orlando, tem vários espalhados pela cidade inteira, mas os principais é o The Loop e o The Crosslands. Esses plazas, eles ficam em Kissimmee, que é aquele bairro perto da Disney, fica 10 minutos da Disney, tem muitas casas de temporada. Então, anota aí, The Loop e The Crosslands para você pesquisar, para você já começar a pensar se vale a pena ou não, se é o seu estilo ou não, se você vai querer ir nesses lugares ou não. Ah, Daniel, mas eu não sei que lojas tem. Pesquisa lá, coloca no Google esses nomes, mas já te adianto o seguinte, que tem Ross Dress for Less, Bed Bath & Beyond, Marshalls, TJ Maxx, Dollar Tree e Five Below. Essas lojas são incríveis, seja nesses dois plazas que eu estou recomendando e outros que a gente vai ver mais à frente na próxima aula de roteiro, você precisa conhecer essas lojas, porque aqui você vai fazer muita economia. São lojas que assim, você tem que garimpar bastante para encontrar, para conseguir preços bacanas, preços legais, ou modelos mais atualizados, tamanhos que sirvam em você, enfim, tem que garimpar. É aquilo que vem das grandes lojas e que eles acabam vendendo lá por um preço muito mais reduzido. Mas vale a pena ir, vale a pena conhecer. E geralmente essas lojas ficam localizadas nesses plazas. E aí tem os famosos e queridos dos brasileiros, os outlets. E aí tem os dois principais, que são os maiores de Orlando. O Orlando International Premium Outlets e tem o Orlando Vineland Premium Outlets. Vamos chamar então primeiro de o outlet da International Drive, porque esse aqui fica localizado no final da International Drive, perto dos parques da Universal. E esse aqui é o outlet da Vineland, né? O popular outlet da Vineland, que é o Orlando Vineland Premium Outlets. Esse fica na Avenida Vineland, fica ali a mais ou menos 15 minutos da Disney, tá? Os dois são super bem localizados, os dois são super top, são os dois outlets principais da rede Premium, tá? Em Orlando tem mais outlets, tá? Tem o The Lake Buena Vista Factory Stores, como o próprio nome diz, ele fica ali em Lake Buena Vista, também fica bem perto da Disney e mais ou menos próximo aqui desse Vineland. E tem também Orlando Outlet Marketplace, só que eu acho que assim, esses dois aqui, eles são bons. Se você tiver tempo, vá conhecer, mas se você está indo naquele roteiro restrito, cara, só tem 10 dias, 12 dias, só dá para encaixar 2 outlets. Prefira esses dois primeiros, tá? Porque geralmente são lojas mais conhecidas, que a galera gosta mais e tudo. Esse Lake Buena Vista até vale a pena, tá? Esse último eu não recomendo, é ruim, não é bacana. E assim, o que tem aqui tem nos outros lugares também, os outros são bem melhores, as lojas mais amplas, mais conhecidas, mais variedade, tá? Todos esses três aqui são bons, mas se você tiver que escolher, escolha esses dois principais. Se você tiver que escolher um só, escolha um dos dois, os dois são muito parecidos, tá? Com algumas exceções de lojas que tem um e não tem no outro e vice-versa. Mas na grande maioria, as lojas que os brasileiros mais gostam, as mais procuradas, tem nos dois. Se você quiser comparar, é só entrar no site dos dois, mas depois, mais uma vez, a gente vai olhar isso no detalhe em outras lives, tá? Hoje é mais para te dar um insight, te mostrar que isso é fundamental, você começar a pesquisar e pensar se isso aqui vai entrar no seu roteiro ou não vai, quais são aqueles que você realmente quer visitar, para você começar a compor ali o grade do seu roteiro, o dia a dia dele. Ok? E agora a sequência de compras, tá? Que eu indico para você e é mais uma dica monstra, olha o Mike aparecendo aí na nossa live. A sequência de compras é o seguinte, tá? Primeiro, vá nos supermercados. Lembra que a gente viu agora há pouco ali naquela linha do tempo? A primeira coisa que você tem que fazer é ir no supermercado. Ali você vai resolver grande parte da sua vida. Você vai comprar os alimentos, vai comprar aquela camiseta barata para ir no parque sem gastar muito. E sim, tem roupas de qualidade licenciadas pela Disney, toalha de banho do Mickey, do Pateta, do Star Wars. Cara, os supermercados são incríveis e vá no Walmart. O Walmart é top, é sensacional e ali você vai conseguir muita coisa já no primeiro dia de viagem, tá? Depois que você for no supermercado, que você não comprou, vá procurar nos plazas. Os plazas são aqueles lugares onde tem as lojas mais baratas de departamentos.
Marshalls, Ross Dress for Less, TJ Maxx e as outras. Lojas incríveis, como por exemplo Dollar Tree, que você compra coisas muito baratas por $1. Uma loja assim que é imperdível, que é a Five Below. É aquela loja que tudo custa no máximo até $5. E ali tem fone de ouvido, tem aqueles óculos que no Brasil são super caros, que você coloca o celular, aquele óculos de VR, né, realidade virtual. Tem eletrônicos, tem camisetas, tem calçados, bola de basquete, tem um monte de coisa, custa tudo no máximo $5. É imperdível. Olha o Java me cortando minha apresentação aqui. Vamos baixar isso aqui e subir de novo. Beleza. Então tem que ir nos plazas, tá? E aquilo que você não encontrar ali, nessas lojas de departamentos, depois você vai para o outlet e compra. A não ser que você fale assim, não, eu quero ir direto na loja da Tommy, eu gosto de comprar camisa na Tommy, eu gosto de comprar relógio na Guess. Então vai direto lá e já compre lá. Mas no caso das roupas, vale muito a pena você procurar, você garimpar primeiro nos plazas, que tem coisa boa e muito mais barata que nos outlets, ok? Depois dos outlets, eu recomendo você ir nos shoppings. E aqui eu estou fazendo uma sequência de compras, tá? Realmente pensando em comprar. Aquilo que você não encontra nos outlets, você pode procurar então nos malls e nas lojas. Vou dar um exemplo, tá? Para as mulheres. Exemplo para as mulheres. Tem a loja da Victoria's Secret, no Outlet Premium, da International Drive, e tem Victoria's Secret também no Florida Mall. Só que do Outlet tem coisas que tem ali no Outlet em promoção, mas que não tem lá no shopping no Florida Mall. Então, no Florida Mall, por exemplo, tem mais variedade de perfumes, tem mais variedade de hidratantes. Tem coisas lá na loja do shopping, no Florida Mall, que são muito melhores, ou então tem muito mais variedade do que às vezes tem na loja do Outlet. Então, são coisas diferentes, né? Procura primeiro no Outlet. Se não tiver aquilo que você quer, que geralmente aqui é mais barato, aí depois você vai então para os malls e para as lojas de rua, tá? Tem algumas exceções, no caso aqui Best Buy não tem nenhum dos lugares anteriores, tem que ir direto na loja do Best Buy. E aí o passo 5 então para a gente fechar, tá? Que é escolher os demais passeios. É tudo aquilo que não é aquilo que a gente olhou agora, que é parque e compra, tá? Então basicamente a gente separa nessas 3 categorias, parque, compras e passeios. Aí nos passeios já vou dando alguns insights, algumas dicas para vocês também já começarem a pensar nessa base do roteiro. Então, por exemplo, passeios em Orlando, tá? Tem aí Drive 360, que é aquele complexo que tem a roda gigante na International Drive. E ali você tem a Orlando Eye, que é uma roda gigante super bacana, que você consegue fazer um panorâmico na cidade. Você tem o Museu de Cera, deixa eu pegar meu pointer aqui. O Museu de Cera Madame Tussauds, que é um museu de cera que tem em vários lugares do mundo, é super legal, e tem ali na International Drive, nesse espaço da iDrive. E você tem o Sea Life, que é um aquário de vida marinha, super legal também, é bem bacana, é um passeio bem gostoso de fazer, tá? É um passeio pago, mas os tickets não são muito caros. Tem o iFly, que é aquele voo que você simula um voo de paraquedas indoor. Você vai para um lugar fechado, super seguro, que você vai entrar lá num simulador que você vai voar de verdade, como se estivesse num voo de paraquedas. É uma coisa super bacana de fazer, tá? Tem os jogos da NBA, como eu já falei. Então a gente tem lá a arena do Orlando Magic, que é o time de basquete da cidade, vale muito a pena ir lá. E tem também a MLS, que é a liga de futebol soccer, né, o nosso futebol brasileiro, que é Major League Soccer, né, MLS, onde o time da cidade é o Orlando City, e aí você precisa pesquisar com antecedência se naquele período de viagem está tendo jogo tanto do basquete quanto do Orlando City para você participar, é bem legal, tá? E opções de passeios fora de Orlando, então, vamos dar uma olhada aqui. Passeios fora de Orlando, Celebration e Winter Park. Já abri os dois porque são cidadezinhas que a galera pensa que é bairro, mas na verdade são cidades menores que ficam ali na grande Orlando, ficam ali muito próximas de Orlando, coisa de 15, 20 minutos. E são cidades assim com ar mais pitoresco, são cidades menores, onde tem aquela avenida onde tem uma feira de produtores rurais aos sábados, onde você vai conseguir ir em mercados locais, tomar aquele cafezinho naquele cenário europeu, sabe aquelas cidades mais charmosas, menores, sem aquela muvuca dos parques. Então é uma boa pedida para você sair daquela agitação do meio de Orlando, dos parques, e visitar lugares legais e bonitos, como Celebration e Winter Park, são cidadezinhas legais de visitar, tá? Eu recomendo, mas assim, se tiver tempo, se tiver interesse também nesse tipo de passeio. Aí tem praias, tanto a leste quanto a oeste. Uma curiosidade, tá? O estado da Flórida, ele é tão estreito que você consegue percorrer de uma ponta a outra, né, de leste a oeste, em menos de 3 horas, tá? Então você tem praias, né, você tem litoral tanto no leste, olhando para o mapa de frente, indo para a direita, leste, quanto para o oeste, na esquerda. Eu vou mostrar algumas opções daqui a pouco, tá?
Você pode ir também a leste, lá para Cabo Canaveral, e conhecer a NASA, né, que é o Kennedy Space Center, que é um passeio super legal também, onde você vai conhecer a história da NASA, você vai ver os ônibus espaciais, você vai ver muita coisa legal para quem se interessa por esse tipo de passeio. Até para quem não gosta tanto, mas curte ciências, essas coisas, é bem legal, acho que vale muito a pena. Mas você vai ter que pegar ali uma estrada de 1 hora e pouco, 1 hora e meia mais ou menos até lá. Então tem que botar o carro na estrada, tem que considerar tudo isso, mas é um passeio que vale a pena na minha opinião. Sobre as praias, tá? As praias a leste, as que mais valem a pena na minha opinião. Então pegando indo para a direita, que é mais perto, é mais ou menos 1 hora e 20, 1 hora e meia, depende, é claro, do trânsito. Você tem Cocoa Beach e tem Daytona Beach, são as praias mais a leste, tá? São praias super legais, muito bonitas, são muito bacanas, com toda uma estrutura, tem estacionamento, tem lugares para comer, é muito legal, muito bacana mesmo, tá? Agora, se você for sentido a Tampa, que é oeste, do outro lado, você vai ter então praias como Clearwater e Siesta Key. Essas praias aqui, elas são mais longe, você vai gastar mais de 2 horas para chegar até lá. Por exemplo, tá, no caso de Siesta Key foi considerada há uns 4 ou 5 anos atrás, se eu não me engano, a praia mais bonita dos Estados Unidos. Realmente é muito bonita. Aqui é o mar caribenho, a água é mais quentinha, é mais parada, não tem tanta onda. Mar azul, areia branca, é bem legal, vale a pena você pesquisar se você tem interesse em ir no litoral, né? Tirar um dia de passeio para o litoral. E aí é como eu falei, você tem que tirar o dia mesmo. Então considere que um dia do seu roteiro você já vai gastar só com isso, porque tem que sair cedo, você vai ficar o dia todo lá, depois tem que voltar à noite para não ter que pagar hotel para esses lugares, voltar a dormir no hotel de Orlando. Mas assim, se você gosta de praia, é muito bacana conhecer praias ali na Flórida. É uma experiência bem legal que eu recomendo. E é claro, tirando o custo ali da viagem, que você vai ter de carro, pedágio, combustível, são passeios basicamente gratuitos, né? Que você não paga para isso. Você vai pagar o que você pagaria em Orlando, um estacionamento, uma alimentação, enfim. Mas são praias legais que eu acho que vale muito a pena você conhecer. E aí, para a gente chegar aqui no final da nossa live e encerrar, eu quero fazer aqui uma revisão rápida com você. A gente viu então que o roteiro é uma casa muito grande, que para ela parar de pé, para ser bem construída, precisa de um bom alicerce. E hoje, o que eu mostrei para vocês nessa live trip número 3 foram os fundamentos dessa casa. Foi o alicerce, como é que a gente constrói a base dessa casa. Em 5 primeiros passos, tá? Esses são os 5 primeiros passos para a gente construir o nosso roteiro. Que foi, a gente aprendeu a escolher o melhor mês, né, o melhor período para ir para Orlando. A gente aprendeu a determinar qual a data, quantos dias eu devo ficar em Orlando para conseguir aproveitar. Se você estava com dúvida nisso, aquele simuladorzinho que eu mostrei para você já vai te mostrar, já vai te ajudar a decidir quantos dias ficar. E esses 3 passos que a gente viu agora são insights que eu te passei para você começar a refletir desde já, antes da gente entrar no detalhe do roteiro mesmo, quais são os parques que você deseja visitar, quais são os roteiros de compra que você quer fazer, quais são as opções de compra que você quer ir e quais são os passeios. Isso foi o que nós vimos hoje, tá? Então a gente está aqui batendo 2 horas de live, nós vimos esses 5 passos. Como eu falei para vocês, se a gente fosse até o fim hoje, a gente ia ficar umas 5 horas aqui, ia ser muito cansativo, ia ser inviável, porque agora a próxima live que a gente falar de roteiro não vai ser na semana que vem, tá? Não vai ser a live trip 4 da próxima quinta-feira, mas em breve a gente vai retomar esse assunto e eu vou passar por esses próximos 5 passos. O passo 6, 7, 8, que é o meio ali da casa, as paredes onde a gente vai determinar a ferramenta, onde a gente vai escolher o layout e vai carregar as primeiras informações. E o passo 9 e 10, que está aqui em cima, que é efetivamente o momento onde eu vou botar a mão na massa e construir o meu roteiro. Mas uma coisa que eu quero que vocês levem dessa live de hoje, principalmente, é o seguinte. Eu não consigo fazer o passo 9 e 10 acontecer de forma efetiva, de forma eficiente, sem que eu tenha passado por todos esses antes, tá? Então, assim, é muito importante que para você sentar e fazer um roteiro top, fazer um roteiro, assim, sensacional, que vai cobrir tudo aquilo que eu falei na live de hoje, você tenha pensado nesses primeiros passos. E essa base é a parte mais importante. Ela é mais importante do que chegar e fazer o roteiro. Porque vocês vão ver, quando a gente construir isso aqui, é mais disponibilizar a informação ali e ir trabalhando com ela. Mas como é que eu trabalho com informação? Lembra disso? Tendo conhecimento. E para isso é necessário passar pelos fundamentos do roteiro. Então é isso. Essa foi a nossa live trip número 3. Essa live trip que a gente está fechando agora com 2 horas, onde a gente viu aqui no detalhe como é que a gente faz a base para um roteiro perfeito. Eu quero perguntar para vocês, a gente tem aqui algumas pessoas ainda, se alguém tiver alguma dúvida, manda aqui para mim nos próximos segundos.
enquanto eu vou fazendo encerramento aqui para poder te ajudar, para poder te responder. Mas eu quero te dizer o seguinte, se você veio para essa live hoje e ainda não me segue nas redes sociais, tá aqui os endereços da Tripit Orlando, me segue lá no Instagram, @TripitOrlando, @TripitOrlando no Instagram, no Facebook /TripitOrlando, ou então, e também aqui no YouTube, youtube.com/TripitOrlando, tá? A gente tem o nosso blog também, blog top, que já tem vários artigos super legais, que é o tripitOrlando.com.br. Então segue lá nas redes sociais e aproveita para compartilhar essa live com todo mundo que você conhece, que tem vontade de ir para Disney, que quer viajar para Orlando, que já começou a planejar a viagem, ou está perdido, quer ir para lá, mas não sabe nem por onde começar. Eu tenho certeza que esse conteúdo e todos os outros conteúdos que eu já estou disponibilizando todos os dias, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, toda semana a gente está fazendo a live, isso vai ajudar muita gente. Então aproveita para compartilhar, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque assim você vai ser avisado de todo vídeo novo que subir e você vai ser notificado também ativando ali os sininhos toda vez que a nossa live estiver prestes a começar. Então é isso, eu te espero, não tem pergunta chegando, tá? Não tem pergunta chegando, mas eu te espero aqui na próxima live, da próxima quinta-feira às 10 da noite. A gente tem mais um encontro juntos aqui com mais um assunto top. E o assunto da semana que vem vai ser incrível e eu tenho certeza que você vai curtir demais. Obrigado por ter estado comigo até agora. Foi muito bom ter você aqui. Essa live foi realmente incrível e eu espero você na próxima semana. A gente se vê. Um grande abraço.